Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. E hoje tem muito assunto sério que vai ser tratado de forma leve, porque o meu convidado, além dele ser super didático e falar sem juridiquês, ele é advogado, mas ele não é aquela coisa robusta, difícil de entender. Ele é um puta profissional na área corporativa, empresarial e política. Di Tavares, seja bem-vindo, é uma honra. Obrigado pelo convite, Tavis. É uma honra estar aqui no Papo do Pendura. E o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Além de uma grande honra, tem um sentimento de muita nostalgia, né? Eu te conheço, pô, a gente se conhece de infância, amigos de tanto tempo. A gente, pô, quantas vezes a gente passamos tardes Os podres lá. você pula. Os Não, podres você pula. deixa essa parte pra lá. É. Mas enfim, falei até com teu irmão hoje cedo. Falei, eu vou lá na Tavis hoje, dá um pulo lá pra gente trocar uma ideia e tal. Ele falou que vai vir aí mais tarde, o Gregory. Vem nada. Ele Ele falou. só fala, porque aqui eu já trouxe alguns amigos de infância também, o bichinho foge. Ele me falou que hoje ele vem. Então, Vamos ver, vamos já ver. fica a cobrança aí ao vivo. Pois é. E, pô, muito obrigado pelo convite aí. Vambora. Imagina, Vamos falar de tudo um vamos pouquinho. produzir conteúdo, né, Di? Bora lá. Ele é realmente meu amigo de infância, é nostálgico, é gostoso, a gente sempre conversou sobre tudo. E eu tenho a maior honra, eu falo que uma das vantagens de ser a anfitriã de um podcast é poder chamar profissionais que eu vejo tanto potencial e que nem sempre estão trabalhando aí na área digital. Então tem gente que fala, mas por que você não leva só famoso? Eu falei, porque podcast com famoso tem de monte. O meu é com produção de conteúdo, com pessoas. Não que famoso não produza conteúdo, tá, gente? Mas vai muito além daquilo que todo mundo conhece. Com pessoas que são profissionais exemplares. E você sempre foi uma referência para mim na área de política. Toda vez que acontece algum bafafá, eu vou nas suas redes para ver a sua opinião. Obrigado. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal. O que você faz, Di? Quem é o Di Tavares? Eu sou advogado. Eu estou exercendo um mandato na OAB como conselheiro seccional, que é o maior órgão da entidade, da nossa entidade aqui no estado de São Paulo. E eu sou pitaqueiro de política. Não tenho nenhuma formação profissional em política, mas eu, enfim, nasci nesse meio, você sabe. Cresci nos corredores da Câmara Municipal aqui de São Bernardo. Então, sempre me aproximei muito desse tema. Então, dou pitaco de política o tempo todo aí, mas aí é mais uma paixão mesmo do que uma atividade profissional. Mas, se for para definir de forma bem simples, eu sou advogado. Sou um advogado. Isso. Mas advogado que advoga ou advogado consultivo? Porque essa é a maior briga, você sabe, né? Todo mundo acha que advogado é só processo judicial, é só quando não dá merda. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente também atua no consultivo. Hoje a minha atividade ainda é preponderantemente no litigioso. A gente não consegue escapar. Porque é a realidade brasileira, né? É a realidade brasileira. Na verdade, a nossa atividade é meio que tudo, né? Porque aquilo que eu não faço pessoalmente, eu tenho parcerias lá no escritório para conseguir entregar para os meus clientes uma assessoria, enfim, cada vez mais completa. E acho que todo advogado deveria fazer isso, porque hoje, cada vez mais, a gente precisa entender quais são as dores dos nossos clientes e conseguir tapar esse buraco de uma vez só. Porque se você deixar que alguma dessas dores passe, ele vai procurar outro profissional e, enfim, você vai acabar perdendo um E cliente. entra na nossa função, né? Uma mão lava a outra. Tanto é que eu vou aproveitar o gancho, porque eu pego uns ganchos desse para agradecer o mais fácil, que é o Mercado e Padaria aqui próximo. A gente vai pendurar a conta hoje na conta deles. Uhul. Eles mandaram umas guloseimas aí, umas nem é coisas dia 11, hein? bem gostosas. Nem é dia 11 de agosto e a gente já tá... Não, aqui o Papo do Pendura, a gente pendura sempre. Pendura 365 Todo dias dia do aqui ano. é dia 11. Vamos mudar o nome do podcast, 11 de agosto. Aqui, e é um dia maravilhoso, porque é o dia seguinte do dia que eu nasci, então é maravilhoso esse dia. Cheia dos ganchos, né? O gancho do gancho. O gancho do gancho, eu sou ótima nisso. E nas analogias. Mas falando de empresariado, é legal tocar nesse assunto, porque o pessoal que me segue sabe que eu já trabalhei nessa área de assessoria empresarial, hoje com carteira fechada de clientes, mas foi exatamente essa carência que eu senti do empresário. O Brasil, ele tem a maior parte ali das empresas, são micro e pequenas empresas. E os empresários, eles sentem falta desse tipo de apoio consultivo de conselheiro, que lá nos Estados Unidos o advogado ele é um conselheiro administrativo, né? É diferente daqui, lá não é só para processo. Lá eles fazem parte de quadro societário, mas eles são sócios de empresas que eles dão pitaco como membro de conselho. E aqui
a gente tem, como advogado, a gente tem uma dificuldade muito grande de vender isso para eles, porque são pessoas que muitas vezes cresceram naquele improviso, cresceram daquele jeito assim, eu comecei a fazer em casa como uma renda extra e aí virou minha renda principal e não tem formação de nada. A gente não tem isso na escola, né, Di? Como várias coisas, né? Você pode falar isso com muita propriedade porque, infelizmente, a nossa grade escolar deixa muitas coisas de lado para privilegiar outras coisas que não têm tanta utilidade prática assim. Uhum. Mas nesse ponto do empresário, você está corretinho, você foi no ponto. Porque, de fato, não existe uma cultura preventiva no Brasil. Uhum. Aqui nós temos a cultura de remediar todos os nossos problemas e não de evitá-los, né? E, meu Deus, bom seria se nós tivéssemos aí. Eu sei que para o empresário não é fácil também. Nossa classe empresária ela é sufocada por burocracia, legislação trabalhista que é muito densa, legislação tributária que é muito densa. Então, muitas vezes, enfim, é compreensível que não sobre orçamento para que ele invista numa advocacia consultiva. Sim. Infelizmente, mas já fica aqui o recado para você, empresário que está nos assistindo. Se você tem essa disponibilidade, contrate um advogado para ser o seu consultor, para evitar que você tenha problemas na sua empresa. E evitar problemas, às vezes, gente, não é nem tomar um processo. Às vezes é economizar parte tributária. Exato, principalmente. Eu tenho clientes lá que eu levei em contabilidades para a gente fazer a revisão de como estava sendo feito o enquadramento tributário, as formas que estavam sendo declarados, né, o serviço, o produto, porque às vezes ninguém aqui está falando de sonegação, a gente está falando de enquadrar corretamente aquele serviço ou aquele produto que está sendo comercializado, para que o tributo que incida em cima dele seja um tributo justo. É meio que a filosofia do penal também, né? Você vai depender. Tem o caso clássico do bombom, não sei se pode falar a marca aqui. Pode. O Sonho de Valsa, que mudou a embalagem. Aproveitando, patrocina a gente, Sonho de Valsa. Mudaram a embalagem, porque o enquadramento como bombom trazia 5% de imposto de IPI a mais em relação ao enquadramento como algum outro tipo de produto lá que passou a ser o Sonho de Valsa. Waffle, isso mesmo. Então. E isso acabou tendo uma redução de 5% lá na produção. Então, extremamente vantajoso. São detalhes lícitos que... E com certeza foi um advogado Uhum. que chegou lá e falou, Sonho de Valsa, é o seguinte, vamos reduzir aí 5% no teu custo? Sim. Então, tem mais essa. Não é só para você evitar problemas. É também para você construir soluções fora do Poder Judiciário. Com certeza. E sem depender de outros profissionais. Porque, por exemplo, numa dessa tem gente que fala, mas não é meu contador que tem que falar isso? Realmente, o contador tem que falar isso. Até pela educação que ele tem na faculdade, ele tem esse conhecimento. Mas é mais uma profissão que aqui no Brasil ela é costumeiramente usada para serviços mecânicos. O advogado toca processo, o contador emite folha, emite guia de imposto. Ninguém pensa nesses profissionais como o seu conselheiro, o seu consultor. E aí que está a grande falha das empresas aqui no Brasil. E realmente é custoso para eles, que nem você comentou? Mas é uma economia burra, se me permite falar nesse termo. Porque se você olhar, às vezes cabe você fazer um acerto legal com esse profissional que você vai contratar, que é do consultivo, ainda que ele ganhe também a longo prazo, que atrele um contrato com um tempo maior do que mensal. Eu digo assim, é melhor você contratar um contador e um advogado, que você faça um contrato ali de 3 anos e vá pagando progressivo, gradativo, de acordo com o retorno que você tem, do que ficar contratando mensal por uma bagatela aí e acabar pagando muito mais imposto. Não, desculpa, eu vou fazer até um contraponto aqui. Pode fazer, adoro. Com a nossa apresentadora. Eu acho que para a pequena empresa hoje, o sistema contábil ele é muito mais simples do que a legislação tributária. Então eu vou além. Se você tiver uma disponibilidade de orçamento de ou eu vou contratar um advogado ou eu vou contratar um contador, faz um esforço, vai ver uns vídeos no YouTube, aprende um pouquinho de contabilidade, faça a sua contabilidade. Claro, se sua empresa for uma empresa pequena, até uma empresa média, faça a sua contabilidade e invista no advogado, principalmente sobre esse aspecto tributário. Porque a legislação tributária, por mais que um contador tenha algum conhecimento sobre isso, ela é muito densa. Imagina uma transportadora que ela saia daqui de São Bernardo e ela tenha que fazer uma entrega lá no Amazonas. Ela vai passar por uma série de estados em que cada estado tem uma legislação tributária diferente que incide, de repente, sobre aquela carga que ela está levando. Então,
um advogado tributarista vai conseguir te dar a orientação correta do que você pode fazer, de como você vai fazer, até para que no caso específico de uma transportadora você não tenha a sua carga retida no meio do caminho. Uhum. Mas se nós pegarmos aí os impostos que podem incidir a nível estadual ou até mesmo a nível municipal, você tem uma legislação para cada imposto. O ICMS é o grande exemplo, né? Nós temos para cada estado brasileiro uma legislação diferente sobre o ICMS. Então, o advogado tributarista deve ter, né? É bom que tenha o conhecimento sobre toda essa legislação para poder atender o cliente. Ao contrário do contador, que até pode ter esse conhecimento também, mas não está ali na seara Não, mas dele. o contador que sabe essa parte consultiva de tem um advogado dentro da contabilidade. Sem dúvida nenhuma. Ele precisa dessa ponte, porque apesar das pessoas acharem que reforma tributária, tá na hora, a lei é antiga. Gente, tem mudança todo dia nessa área tributária. O advogado tributário, ele estuda todo dia, porque é uma resolução aqui, é uma comunicação ali, é uma alteração de alíquota que muda todo o Pior resto. que tudo, é a jurisprudência. Sim, como teve pra agora, julgar. o STF agora, enfim, uma decisão, na minha opinião, lamentável, que acabou com a coisa julgando. Não vamos nem entrar nessa área que a gente tem que começar a dar aulinha de direito aqui, mas o nosso Supremo Tribunal Federal deu uma decisão agora que mexe assim de forma muito aguda na segurança jurídica na área tributária. Basicamente, se você tinha direito de não pagar um imposto em determinada situação, que já estava julgado por essa nova decisão do tribunal, você pode ser executado por esses impostos que passaram. Então, foi uma decisão... Como assim? Explica melhor essa decisão. Tinha um tema a ser julgado no STF, só que alguns casos relativos a esse tema já estavam julgados e logo acobertados pela coisa julgada seriam, em tese, imutáveis. Traduzindo isso, quer dizer que eram decisões definitivas que não dava para entrar com recurso. Exatamente, não cabia mais recurso. Por essa decisão recente do STF, essas decisões podem ser revistas. Então, sobre o quê? Isso é em matéria tributária. ICMS, IPI? Isso. Enfim, mas basicamente, pessoas que já têm uma declaração de que não deveriam recolher determinado imposto podem ser agora condenadas a recolher esse imposto. Então, não é só a questão da legislação que se altera muito. Tem também toda essa parte jurisprudencial, é o que você falou, muda o secretário da Fazenda, muda o ministro da Fazenda, baixa lá uma portaria, altera todo o sistema. É até interessante, aí a rainha dos ganchos, é até interessante a gente falar um pouco também sobre essa interferência dos três poderes, né? Porque a gente no Brasil tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. A jurisprudência vem pelo poder judiciário, bate diretamente com o nosso poder legislativo. Exatamente. E aí, Di, o que você acha? Você acha que tá virando um oba-oba? Na dúvida, eu levo em conta quem diz o quê? O que você acha? Eu sou extremamente crítico a essa situação, porque e é um tema muito recorrente, principalmente nessa outra seara que eu atuo bastante, que é a política, que é o ativismo judicial. Nós temos hoje, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal exercendo o papel de legislador. E quando não seria essa a atribuição típica do Supremo Tribunal Federal. Ele deveria estar ali para julgar, para observar a Constituição, ver se uma determinada lei está de acordo, se não está de acordo com a Constituição e declarar aquela lei inconstitucional ou não. Legislar, não criar, né? Legislar cabe exclusivamente ao Legislativo, de forma ordinária, à Câmara dos Deputados, ao Senado, às Assembleias Legislativas, às câmaras de vereadores. São eles que foram eleitos pelo voto popular para criarem as nossas leis. Então, essa situação em que as decisões dos tribunais cada vez mais operam como leis é extremamente prejudicial e abala, na verdade, a própria estrutura da nossa democracia, porque a nossa democracia é constituída num piso que é a tripartição de poderes. Nós temos um judiciário que julga, um legislativo que legisla e um executivo para cuidar da administração pública. E isso não tem sido respeitado principalmente pelo Poder Judiciário. Essas crises que nós temos na democracia, em grande parte, elas vêm dessa situação de invasão dos poderes. Aqui, os freios e contrafreios que nós aprendemos na faculdade. É complicado, né? Por isso que tem muita gente que fala, o Brasil é muito inseguro. Mas vocês têm que entender que, assim, os três poderes, tudo bem, eles têm que trabalhar em conjunto, não é uma sucessão de interferências. Mas é como se fosse o poder legislativo, ele cria a lei com base na realidade do país, com base em todo o que acontece. O judiciário fiscaliza e acompanha se essa lei está sendo cumprida e julga quem não cumpre.
E o executivo, ele está ali para executar tudo isso que está sendo feito. Então, executar as leis, fazer valer as leis, assim como fazer valer o judiciário. Só que a jurisprudência, que é o conjunto de decisões de juízes, que eles têm tanto peso quanto o peso de uma lei mesmo, e aí entra uma crítica do nosso sistema jurídico, que é o civil law, realmente é baseado nas leis, diferente do que a gente vê nos seriados aí que acontecem nos Estados Unidos, né? Que é common law, que são os juízes que decidem. O que o Di está falando é que, para a nossa estrutura civil law, isso é prejudicial. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos, adoro. Me fala a cor da sua caixa aqui, do pendura. Ixi, aquelas... é um laranja, vai, amarelo, laranja. Cru. Não, mas eu sou juiz, eu entendo que, na verdade, ao colocar essas notas aqui, quem fez essa caixa entende que ela é vermelha. Ela é vermelha. E assim, na sociedade passa a valer o quê? A decisão judicial. Então, a partir do momento que um juiz disse que essa caixa é vermelha, você que foi a legisladora e disse que essa caixa é laranja, ela deixou de ser laranja porque o juiz entendeu que ela é vermelha. E ultimamente nós observamos que nesse sistema qual você colocou, o judiciário fiscalizando o legislativo, o judiciário tem, na verdade, alterado substancialmente o que o legislativo produz. Então, a palavra do juiz, não que ele confronte, não, olha, eu estou fazendo aqui uma lei, não. Ele vai pegar um caso, ele vai julgar esse caso e ele vai dar uma interpretação para essa lei que, na verdade, vai desvirtuar a natureza dela. Quando, na verdade, o quê? Cabe ao legislativo fazer isso. Não é impossível as leis abrangerem todas as possibilidades? É impossível, mas esse sistema de interferência de um poder no outro, ele tem que ser utilizado ali com alguma razoabilidade. E não é o que nós vemos hoje. Nós estamos vendo uma interferência substancial do poder judiciário nos demais poderes. Uhum. Eu não vou me entrar em casos muito sensíveis aqui, porque tá na moda aí a derrubada de redes sociais e enfim... eu não tenho medo não. Vai derrubar o veto e a gente volta com força total. Nós estamos vivendo um estado um pouco policialesco nesse sentido, mas é como o exemplo que nós demos aqui. Não importa que o legislador faça uma lei que diga que isso é laranja. Se o juiz disser que isso é vermelho, na nossa sociedade isso aqui tem que passar a ser vermelho. É um exemplo, aí vai linkar com um vídeo que a gente tem no canal, é interessante todo mundo assistir, mas já que eu já coloquei mesmo, então vamos botar na roda. O que aconteceu do quebra-quebra lá em Brasília, que o nosso lindo, maravilhoso Alexandre de Moraes quis enquadrar como terrorismo. Só que se a gente vai ler a letra literal da lei, não é um terrorismo, porque não tem um cunho de xenofobia, discriminação e lá. Porque a lei está muito mal escrita. E a própria lei de atos terroristas, ela deixa uma ressalva a respeito de atos praticados em manifestações políticas. Aquilo era claramente uma manifestação política. Não pode ser chamado de terrorismo. Ultrapassou. Vai atingir algumas esferas ali criminais? Vai. Que nem eu coloquei no vídeo alguns possíveis crimes que podem ter ocorrido. Mas enquadrar em terrorismo muda completamente a sistemática da coisa, porque quem vai conduzir a investigação é outra pessoa. A consequência dessa investigação é outra consequência. Pode abarcar pessoas que estavam nos quartéis, nem em Brasília estavam. E se for terrorismo, vai abarcar a galera dos quartéis, vai abarcar a galera dos grupos de WhatsApp. Então, isso é algo que... Aí eu volto para o mesmo assunto de sempre. Que se o cidadão brasileiro tivesse essa instrução na escola, ele saberia se o Alexandre de Moraes poderia ou não enquadrar isso no terrorismo. Aí é o judiciário interpretando o legislativo. Eu vou além. Vai. Se o brasileiro tivesse isso na escola, o Alexandre de Moraes não seria ministro do STF. Pode dar um close, que eu tô assando o nariz, não pode me mostrar. Não, imagina, que isso? Segundo... Viva o chão. Não, não é uma crítica, assim... Eu não faço crítica por crítica ao Alexandre de Moraes, é claro, nós criticamos decisões. Eu acho que tem quadros muito melhores para compor o STF, enfim. Nós sabemos que, infelizmente... como nós temos um sistema de indicação política para o STF, o presidente é quem indica o ministro que vai compor o STF e o Senado faz uma sabatina ali que, enfim, temos algumas controvérsias a respeito dessa sabatina porque ela nunca recusou ninguém, né? Então... é aquele por livre e espontânea pressão. Então
o Senado faz a sabatina e o ministro é empossado. É óbvio que esse sistema cria uma porta de entrada para pessoas que são politicamente envolvidas. Então, só para a gente pegar, nós tivemos lá o primo do Collor, nós tivemos alguns ministros que eram advogado-geral da União, ministro que era advogado de partido. Isso com certeza desvirtua o que é uma Suprema Corte. Nós temos os problemas que nós conseguimos enxergar de forma clara todo o nosso sistema político, no nosso sistema judiciário, eles têm origem em problemas muito mais profundos, que é muito custoso para que nós possamos resolver esses problemas. Então, e tem outra questão também. O nosso Estado é constituído em cima de uma burocracia tão densa, um sistema de leis tão denso. Igual eu estava comentando com você que é muito louvável a tua iniciativa de ensinar direito nas escolas. Eu acho que isso deveria, sim, esse teu projeto tinha que ir para o Brasil inteiro, tinha que se transformar uma coisa... Ai, amém. Vocês estão ouvindo, né? Vamos fazer uma greve, não. Uma manifestação. Uma manifestação para colocar direito nas... Mas é uma briga que eu tenho, inclusive, com o MEC e o OAB, mas eu já vou falar disso. E assim, eu acho o seu projeto louvável, e ainda com o seu projeto, eu tenho certeza que, com tudo que você puder passar de direito para um aluno do ensino médio, ele ainda vai sair com dúvidas muito sensíveis e sem conhecer, de fato, quais são todas as possibilidades do nosso sistema jurídico. Porque nós temos uma legislação muito densa, tudo aquilo que é para manter o poder nas mãos das mesmas pessoas, ele é construído em cima de uma burocracia tão chata, tão difícil de entender, que antes de você começar a entender, você desiste de aprender. Então, nossa, cara, como é que eu vou entender por que na Câmara os deputados da oposição têm ferramentas para obstruir a votação de um projeto com o qual eles não concordam? Porque na Câmara não é só assim, o projeto copo d'água. Vou votar nesse projeto. Não é sim ou não. Não é assim que funciona. Você tem ferramentas de obstrução, você tem questões de quórum que têm que ser observadas, e eu reconheço. Eu gosto muito disso. Eu não sou uma pessoa normal. Nossa, eu nunca gostei de... Nossa, não, Você não é normal mesmo. Eu tenho um hobby, eu assisto debate político antigo, debate presidencial dos anos 80. Senhora. Não, o Alan, que veio aqui, que também é nosso amigo Nosso de pandão. infância, o nosso pandão, é sentar com ele. Com ele e com você, eu gosto de conversar. Mas falar que é meu hobby, ficar falando de política, não é. Não, o pandão é a minha antítese aqui. A gente sempre se pega no Instagram, eu posto alguma coisa, ele vem e comenta, e a gente fica debatendo política, porque nós temos orientações, e olha que coisa linda, né? Nós temos orientações políticas bem distintas, e nós conseguimos conversar de política e sentar na mesa junto. Não tivemos essa oportunidade, infelizmente, eu não vejo a hora de marcar, mas sentar na mesa para tomar uma junto. Vamos marcar um podcast com os dois? Vambora. Vai fazer o debate PP aqui. Vai ser um com viés mais de direita, outro com viés mais de esquerda. Gente, viés que a gente tá falando é com total tolerância. Isso daí é fazer contrapontos, pontos e contrapontos de cada vertente. Mas é que ali. a situação descambou para essa polarização idiota, mas a coisa esse deveria ser o normal. A gente conseguir conviver. Sabe por quê? Porque o pessoal que fica aí falando do Bolsonaro isso, ou o Lula aquilo, o Bolsonaro, durante todo o governo dele, recebeu o PT lá no Palácio do Planalto para despachar, para tratar assuntos do Estado. Assim como o Lula vai receber os políticos aí que eram do partido do Bolsonaro. A política é feita de conversa. Olha, se eu quero esse copo d'água meio cheio, eu preciso negociar com a Tabata. Uma mão lava a outra. Isso. E isso não necessariamente leva a gente para aquilo que a gente vê de negociações aí pouco republicanas, corrupção. Não. A política se faz na conversa. Desde aquela concepção antiga, clássica de política lá do Senado ateniense, daquele monte de homem de pijaminha conversando lá. Eles não concordavam, brigavam, discutiam, mas para chegar em uma solução comum. Isso é democracia. Sim. Então, esse deveria ser o normal. Todo mundo deveria ser como eu e o pandão, assim. É claro, de novo, nós não somos normais porque nós nos interessamos por essas pautas que são bem chatas, mas elas são construídas... São necessárias. Elas são construídas dessa forma mesmo, maçante, porque para que as pessoas cada vez mais se afastem.
Você sabe que você puxou meu saco, agora eu vou puxar o seu, né? Ai, A sociedade precisa desse tipo de pessoa. Porque a massa é o tipo que eu sou, assim, que olha essas coisas acontecendo. Não precisa ir muito longe, no condomínio do meu prédio. Você vê ali quadrilhas dentro do condomínio. É um condomínio grande, é um clube condomínio. E tem grupos ali que não saem do corpo diretivo. E tem coisas ali que a gente já vê. Eu não posso cometer uma calúnia aqui, vai tomar não tem nada multa. comprovado. Vou ser advertida, vou ser expulsa do prédio. Mas são coisas que a gente vê que tá errado, incomoda, mas eu sou do tipo de pessoa que economiza dor de cabeça. Fala, ai, deixa quieto, eu vou viver meu mundinho. Você já é o tipo de pessoa que não aceita Não. essa situação. O meu marido também é assim. Briga por tudo lá dentro. A gente precisa de pessoas assim. Eu não brigo no condomínio. Quem briga no condomínio é a Babi. É a Babi? E olha só, o meu, Legal ele ter puxado o isso, meu, o meu gigante. condomínio só tem 8 apartamentos. Olha lá. E mesmo assim tem. Ah, tem 8 apartamentos e tem um monte de parente morando lá. Então, mesmo assim, tem briga. Mas é isso, Tabata. Olha, eu ia falar Tabs, Tabs, Tabata. é Tabs mesmo. Não, eu sei que é Tabs, pelo amor de Pode, Deus, né? Tabas. Tabas. Tábuas não, porra. Mas o que a gente precisa reconhecer é que a nossa classe política não desceu de disco voador aqui no Brasil. Não vieram de caravela. Alguns vieram, né? Alguns estão lá desde o tempo Desde das a caravelas, mas eles são um reflexo do que é a nossa sociedade. Então, se lá no teu condomínio tem uma parcela de coisa errada, no meu condomínio tem uma parcela de Todo coisa condomínio errada, tem. em todo lugar tem a gente precisa saber que a gente precisa se corrigir enquanto sociedade Uhum. para que nós possamos construir uma sociedade melhor, uma classe política melhor. E aí, eu puxei seu saco, você puxou meu saco, eu vou repuxar Puxa, né? o seu saco. puxação O de seu saco aqui. trabalho de ensino jurídico nas escolas Sim. é um belo pontapé inicial para a gente promover essa mudança. Porque a educação, assim, observando até outros modelos, outros países que Sim. investiram fortemente na educação básica, a gente vê que hoje, depois de 30, 40, 50 anos, colhem excelentes resultados e uma verdadeira transformação na classe política. É uma cauda longa que a internet veio a calhar, porque eu tenho essa briga desde 2011, nunca tive incentivo. Bom, você sabe, desde que você me conhece por gente, eu falo dessa merda de ensino jurídico nas escolas. E nunca tive nem interesse da escola, porque a escola ela tem uma estrutura de escola industrial, que é mais do mesmo, é processo seletivo. E tem o viés já mais conteudista, né, que eles falam, que agora tem até algumas escolas que são totalmente conteudistas, elas são mais flexíveis, elas não são conservadoras. E quando foi para eu entrar com essa briga, a visão do MEC era inaplicabilidade. A visão da OAB era uma ameaça para nossa classe. Isso, para mim, é pensar pequeno. Pois é, eu já ouvi isso, sabia? Na OAB? Da OAB. E Não eu falei pro acredito. Luiz Bertan, eu recebi o presidente da OAB aqui, eu recebi ele com luva de boxe. Porque eu tinha um certo receio Eu sei. da OAB. Eu lembro que eu te chamei na época das eleições da OAB. Ah, então. Você lembra que eu te respondi? E você me falou, não, OAB eu não vou. Eu já tive muitos sabores com a OAB, não vou. Mas posso te falar uma coisa? E não é puxando o saco da OAB, não. Eu sempre fui mais ou menos como você. A OAB era o carnezinho da minha gaveta lá que eu pagava para não ter problema. Sim, para poder exercer a profissão. Tanto que, olha, eu tô com um pouquinho de modéstia à parte, eu tô hoje num dos postos mais prestigiados da OAB. Com certeza. Como conselheiro seccional da OAB, a gente tem uma abrangência muito grande de atuação, enfim, nós decidimos lá no nosso conselho todos os temas da advocacia paulista. Inclusive, fazendo a propaganda, a redução de anuidade que teve esse ano, Amém. foi votado por nós lá quando votamos o orçamento da OAB no ano passado. Uhum. Então, só depois que eu entrei na OAB, eu vi tudo o que a OAB pode fazer. E tudo o que a OAB pode agregar, principalmente ao advogado. Porque, de fato, a OAB ela não tem que ser feita nem para mim, nem para você, e graças a Deus, mas ela tem que ser feita para uma parcela da advocacia que está extremamente precarizada. Não, e até além da advocacia. Eu recebi o Bertan aqui e ele acabou me trazendo um pouco para dentro da OAB. E realmente, hoje, eu não tenho mais a cisma que eu tinha há muito tempo atrás. Mesmo porque a OAB é como se fosse um órgão público, gente. São gestões, né? Sim. Então, a gestão que estava no ano que eu fui buscar auxílio é diferente da gestão atual. O Bertan, assim, que é o presidente da OAB de São Bernardo, ele sempre foi muito aberto. Tanto que ele me levou lá para dentro, ele mostrou todo o trabalho que eles fazem em prol do cidadão, não é só do advogado. A OAB, para mim, era um órgão para advogados.
A OAB de São Bernardo, pelo menos, está abrindo um pouco mais esse leque, está recebendo o cidadão brasileiro ali, o cidadão são bernardense, do Não, ABCDM, sei lá o quê. eu acompanhei, por exemplo, nessa tragédia que nós tivemos no Litoral Norte, agora durante o Carnaval, a OAB se mobilizou assim com uma rapidez, a nossa Caixa de Assistência dos Advogados arrecadou doações e assim, a advocacia é um baita de um exército. Nós somos aí, esse dado já foi passado até pra gente na OAB, eu não me lembro agora, mas se a OAB fosse uma cidade, nós seríamos uma das maiores cidades, assim, estaríamos ali no Tem top muito. no top 30, Eu vi, 300 eu e fiquei poucos mil chocada. advogados. Era tipo, a cada 20 pessoas, um é advogado. Era uma estatística absurda. Não, aqui no estado de São Paulo, se você bater o seu carro numa árvore, a chance de cair um advogado deve ser de uns 60%. É bem isso. É mais... Caraca! Nossa, do que é isso aqui? Tem como fazer Sabe? Tem como fazer uma pausa? Vamos transformar o seu podcast. Sabe aqueles vídeos de ASMR, o pessoal mastigando no microfone? Nossa, é Pra bem galera- isso. pra galera- Olha, com doce de leite, gostinha Briga. de chocolate. Gente, que mais fácil. Eu quero um suco também. Tô com, Diz que é com só pro ciúmes. convidado. É. Então, A pode ficar com a minha sofre água. aqui, né? Porque a gente tem que ficar falando pra vocês comerem à vontade, aí depois eu que fico comendo, que é uma louca aqui. É muito bom. Esse lanche deles é com uma crosta de parmesão. Ai, Caraca. aproveita. A gente vai revezando. Eu como, você fala, e eu falo de boca cheia também. E aí, quem não gosta disso vai ter que abaixar Não, o tá volume. bom, eu começo. Comendo, você começa falando. Tá bom. Vai lá, segue Então, aí. ai, que chato. Então, isso da advocacia, realmente, depois que eu fui para dentro da OAB, eu tirei essa cisma. Ainda não estou envolvida diretamente, mas eu sei que, assim, grande parte dessa vitória, dessa tolerância que existe hoje pela nossa classe, na produção de conteúdo, não digo nem OAB, do ensino na escola. Estou falando da produção de conteúdo. Aumentou muito com a internet e com a pandemia, porque os advogados precisaram produzir conteúdo na pandemia. Precisaram, para viver, para tudo. Então, para dar os pareceres, para explicar o que estava acontecendo para advogados, para contadores, para outros nichos profissionais, nem sempre para o cidadão comum. E quando eu fui com essa ideia de colocar o direito na escola para as próprias escolas, todas elas conheciam aquela comissão que tem em toda a OAB, que é a OAB vai à escola, só que os assuntos abordados eram sempre assim, bullying, assédio, eram assuntos que eu não estou diminuindo, são extremamente necessários, mas não se limita a eles. Não é só o direito constitucional. Na época que eu fui fazer minha monografia, era para falar sobre o ensino jurídico nas escolas. Eu não pude fazer porque eu não podia inovar. Olha que absurdo. Esse assunto era uma inovação na época que eu fui me formar. Eu não entrego minha idade, o Di já entrega porque o arroba dele já tem um ano que ele tem nasceu. 31. Ai, 31? Você não. Você. Eu? É. Droga, ele entregou. Tenho 31. Vou fazer 32 já, mas enfim. Vou fazer 34. 32 com corpinho de 80, porque eu tô podre, você vê, né? Cirrosite. 34 com coluna de 85. É bem isso. E nessa época, em 2011, o que eu tava falando? Já me perdi. OAB vai à escola, Que tinha OAB sua que era- monografia. A única base que tinha era o Romário, que tinha um projeto de lei para colocar direito constitucional nas escolas. Só que eu não queria falar de direito constitucional só. Eu queria falar sobre o ensino jurídico num todo. E eu não pude inovar, tanto que eu engavetei isso para um eventual mestrado, doutorado, enfim. E aí veio a internet, na época bombou essa questão de produção de conteúdo no YouTube, e falei, bom, é aqui que eu vou, porque eu queria atingir os adolescentes estavam no YouTube, comecei a produzir conteúdo. Para minha surpresa, meu público não é os adolescentes, meu público são os pais dos adolescentes, que tomaram no... Eu não posso ficar falando muito palavrão, porque depois eles me batem. Que tomaram no furico e vão lá buscar na internet a solução. E aí eu falei, puta merda, como eu vou chegar nos alunos? Veio a estrutura do novo ensino médio. Você sabe qual é essa nova estrutura? Não, me conta, assim, você vai ficar eu encantado. quero trocar de lugar, eu quero te entrevistar, eu quero saber mais sobre Ai, isso. olha, se deixar eu falo. Eu tô falando pra você ir comendo, depois você vai engatar aí também. Pode deixar. O novo ensino médio, a nova estrutura, tem as matérias obrigatórias, que são aquelas que todo mundo teve, matemática, física, lá. E tem o itinerário formativo, que são as eletivas. São aulas dadas trimestralmente para o ensino médio
de matérias aleatórias que eles podem optar. Por exemplo, na minha sala de aula da eletiva de Direito, eu tenho alunos do primeiro, segundo e terceiro colegial, tudo junto. Gente, é muito difícil dar aula para adolescentes. Se meus alunos me assistem, pelo amor de Deus, fiquem quietos, prestem mais atenção. Mas é que assim, a aula, ela tem um cunho mais debate. No Então, nosso tempo ia ser super divertido isso, né? nossa senhora, Porque a gente já nós não fazia éramos da isso, mesma né? turma, mas a gente tinha amizade com todo mundo, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Tinha, matava a aula pra ficar na sala de vocês, Mentira, enfim. mentira, mãe. Mentira, mãe, eu frequentava tudo. E aí, são as três cabeças, e é muito legal, porque você pega três, apesar deles estarem na mesma fase, que é a da pré-adolescência / adolescência, eles têm realidades diferentes, níveis de conhecimento diferentes. E a intenção desse itinerário informativo seria pegar essas matérias que vão somar para a vida do aluno. Tem também a aula de projeto de vida. Essa aula é obrigatória para todos eles, inclusive nono, oitavo. O que é no projeto de vida? Autoconhecimento, perfil comportamental, teste vocacional. Só que, assim, as escolas, elas precisam ter um certo cuidado, porque se a gente já tinha uma pressão de sair do terceiro colegial decidindo o que vai fazer para a vida, agora isso se antecipou, foi para o nono. Porque tem que escolher os itinerários informativos de acordo com a área que quer atuar. Isso é uma coisa que eu sou um pouco crítico. Um pouco não, sou muito crítico também. É Porque fogo. eu não sei você fez direito porque abre muitas portas? Fiz, porque é base para tudo. Eu fiz direito porque abre muitas portas. Então, só para explicar. Uhum. Quando você não sabe o que você quer fazer, e você pergunta pro seu pai e pra sua mãe, o que eu posso fazer de faculdade? Ah, faz direito porque abre muitas portas. Ou administração, que é um leque aberto. Então, assim, eu me identifiquei com o direito, eu gosto do que eu faço, mas com 17 anos, que foi a idade que eu entrei na faculdade, eu definitivamente não tinha o preparo para fazer essa escolha. Eu tive a sorte de ter me enquadrado ali, mas, sei lá, de repente não sei se eu seria mais feliz em outra profissão e nunca vou saber porque eu estou com um grau de felicidade aceitável no meu trabalho. Ah, não, mas isso você vai se descobrindo, não vai, Di? Mas, eu não sei, mas existe muito a questão da comodidade, da zona de conforto. Então, Eu não sei o que é isso, eu sou retardada. não, eu sei, você Eu sou retardada. é fora da caixinha. Adoro um desafio. Mas, por exemplo, Eu vou comer enquanto você fala. por exemplo, na segunda-feira, na última segunda-feira, nós tivemos a sessão lá do nosso conselho seccional e eu achei incrível, porque tinha a nossa sessão sempre coloca na mesa diretora um acadêmico de direito. É outra iniciativa da presidente Patrícia que eu achei sensacional, para já trazer o acadêmico para o ambiente da OAB. Isso cada vez mais tinha que ser feito de novo, para que advogados como eu, como você, que não conhecem a OAB, até que passem a participar em certo grau ali. Di, não conhece a profissão. Você saiu da faculdade sabendo cobrar honorário? De jeito nenhum. Dá pra cobrar a tabela da OAB? De jeito nenhum. De jeito Até dá, mas aí você dá. tem Mas assim, a tabela da OAB, que é uma coisa imposta para o estado inteiro, ela é totalmente diferente quando você sair aqui em São Bernardo, tudo bem você cobrar X em determinado serviço. Se você for cobrar o mesmo valor para o mesmo serviço, sei lá, em Araçatuba, em Araraquara, em Assis, você não vai conseguir. Então, existe dentro da OAB toda essa dinâmica, mas voltando para a mesa diretora, que tinha um acadêmico de direito lá. Era um senhorzinho, eu falei, pô, que legal, um senhorzinho realizando o seu sonho de cursar direito, não sei a idade dele, e não me lembro o nome dele também, peço desculpas. Mas depois foi falado que ele já era médico, já atuava como médico há muito tempo e estava agora fazendo direito. Então, nessa parte de você sair da sua profissão, de você buscar alguma coisa, realmente eu acho que o preparo para você definir aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, ele vem. Acho que até hoje eu acho que cada vez mais tarde, porque essa fase de adolescência, não sei se você sente isso em relação à nossa geração, mas ela tem se estendido mais. O adolescente tem. Na verdade, ele tem tá durado ficando mais adolescente tempo. precoce, né? Tipo, com 12 anos já entra na Isso, adolescência, exato. mas ela dura Ela tá muito durando mais. mais tempo. Então eu acho que assim, é sensacional essa iniciativa de você pelo menos tentar dar um direcionamento melhor para que essa opção seja feita, mantendo esse pressuposto de que ela tem que ser feita nesse momento. Você sabe, eu tenho 3 filhas e... Ele tem gêmeas. E, gente, detalhe, meus alunos que estão me assistindo, que eles vivem me perguntando isso. Ele é casado com a prima dele. Aí, os primos que tem aquela prima bonitona, que é o sonho de vida ter um caso com a prima, e ele casou com a prima. Prima não é Bárbara parente, maravilhosa. é presente. Olha lá, é bem isso. Por que a prima pode casar? Porque ela é
parente colateral de terceiro grau. É Pode isso aí. casar com a prima, não pode casar com o tio. Com o tio não pode. Não, Ah. com a prima. Você tem Com a 3 prima filhas. pode. E pensa, elas crescerem numa escola que tem direito. Não, isso assim, pra mim seria um sonho realizado. E assim, de novo, eu tenho meu gosto por política porque eu puxei do meu pai, que sempre atuou na política aqui na cidade. Tenho certeza que pelo menos uma, eu tenho 3, né? Pelo menos uma vai ter que... Onde? Esse tá muito bom? Nossa. Eu vou É nele. novo. Eu, eu, Gente, eu é uma vou massa, nele assim, já, é uma já. massa meio torta Ah, é com muito bom, viu? calabresa. O lanche, né? aqui com a Eu tô crosta no de pé parmesão. deles pra eles começarem a vender e-commerce. Eles atendem via iFood. Mas aí vai de acordo com a disponibilidade. Eu queria que eles tivessem um e-commerce pra ter essas coisas sempre. Eu vou pegar o telefone, se entregar ali no meu bairro ali, que não é muito longe daqui, eu vou começar a Entrega pedir. a ABC inteiro. Nossa, É? eles são muito incríveis. Show de bola. Então, já Então. ganharam mais um cliente. Tá vendo mais fácil? Esses dias Aumentem a cota de patrocínio. eles viraram pra... manda mais comida. E agora eles estão fazendo marmita também. Nossa, Meu eles Deus. mandaram um estrogonofe aqui vegano de palmito. Puta que pariu, muito bom. Nossa, eu não posso... Tô falando muito palavrão ultimamente. É que é Usaço. bom mesmo, né? É muito bom. O Henrique, que veio aqui, o rapper, o pessoal do mercado me falou esses dias que ele entrou em contato porque ele tava com vontade de comer ter uma Catarina deles de costela, que eu falo todo o Caraca. episódio. Mandaram lá pra ele. Eu vou pedir também. Ai, pode pedir. Eu vou pedir tudo. Muito bom. Então, continuando, na realidade dos filhos. Imagina ter projeto de vida e não ter essa pressão de escolher a profissão. Não, eu acho que seria o ideal, porque de fato é uma decisão muito, muito sensível para que seja tomada. E de novo, às vezes você está numa profissão, você não se encontrou naquela profissão, mas sei lá, você está ganhando um dinheiro, você tem a tua vida para você bancar e que você não pode simplesmente largar tudo e vender miçanga na praia. Não, mas meu dia às vezes é ressignificar. Você vê, eu me formei em Direito e eu vou pagar o OAB pra sempre, mesmo o dia que eu falar, eu não vou advogar mais. Por quê? Eu sou advogada de essência e eu preciso estar antenada com as decisões, eu preciso ter uma açãozinha ou outra pra ver as coisas mudando, Sim. pra não acontecer como acontece com alguns juízes, né? Que, pra quem não sabe, antigamente o juiz ele não precisava advogar pra ser juiz. Hoje ele precisa, pelo menos 3 anos. Eu sei que muitos deles só cadastram o nome ali, enfim. O juiz, ele só vai saber conduzir bem um processo a hora que ele tiver uma noção da realidade do advogado. A mesma coisa. Eu só vou conseguir instruir o cidadão brasileiro das leis se eu tiver atualizada e antenada com tudo que está acontecendo. Então, eu vou acabar sendo advogada para sempre, mas eu ressignifiquei. Eu fui para a área de ensino. Eu não larguei tudo e fui fazer pedagogia. Não, você inclusive ainda está na área do direito. Você está ensinando direito na escola. E deixa eu te perguntar, o que você está ensinando de direito na escola, assim? Qual que é o... Meu, então. Legal isso. Todo mundo fala, ai, você vai ensinar direito constitucional. Até tem um bloco lá que chama a hierarquia das normas, que eu ensino eles a fazer, vou ensinar, ainda não aconteceu, mas eles já sabem, que é a avaliação oficial, hein? Tô de olho. Eles vão fazer um jogo de tabuleiro, e aí eles que vão montar as regras do jogo. E aí vão ter os órgãos de fiscalização das regras. Então eu vou fazer uma analogia com o jogo de tabuleiro, com quem vai fiscalizar, a regra é do quê, quem são os pininhos, qual é o tabuleiro. Então eu vou fazer uma analogia porque para mim o direito é isso, são as regras de um jogo. Sem dúvida. E eu vou fazer eles montarem todo mundo isso. fala, até o tabuleiro, você falou, eu imaginei quadradinho, todo mundo fala as 4 linhas da Constituição. Aí pronto, aí, olha, não pensei nessa analogia. Sou bom com analogias também. Ótimo. Então eu vou fazer esse jogo. Fora isso, eu já dei aula de sucessão, regime de bens. Gente, coisas que todo mundo tem que saber. Vai ter um bloco de trabalhista que eu vou ensinar a verba mesmo, calcular as verbas, quais são os direitos, diferença de salarial, indenizatório. Criminal, que eles pedem muito, porque eles assistem muito seriado e eles ficam perdidos. O que é uma coisa, o que é outra. Então, a gente tem um bloco chama Netflix Criminal. Eu uso aquele seriado How to Get Away with Murder. Já assistiu? Maravilhosa Viola Davis. Eu uso ele para mostrar os crimes e como que acontece. A nossa legislação penal, todo estudante de direito... Vou falar todos que eu conheço, você vai falar se aconteceu com você. Sai da faculdade de direito apaixonado pelo penal. Quer exercer o penal. Se casa com o trabalhista.
É bem isso. Para manter o escritório. É bem isso. Eles querem exercer, só que o criminal, a lei é maravilhosa. A aplicação no Brasil é uma merda. Na lei, tem 5 tipos de estabelecimento penitenciário. Na prática, existe 2. O ladrão Meio. de carteira fica com serial killer, sabe aquela coisa assim? E acaba virando uma escola do crime, né? Que é. Quem falava isso? É o Weber? Não vou lembrar. Porque a faculdade já passou muito tempo. E aí eu pego esses temas práticos mesmo. Que nem a próxima aula é tributário. Então eu vou dar uma noção geral de quais impostos. Porque, gente, eu fui fazer na aula de responsabilidade civil, eu fiz uma simulação de batida de carro. E eu fiz eles fundamentarem quem estava certo, quem estava errado. Aí ensinei responsabilidade civil, culpa concorrente, porque era um gato que fugiu da casa e causou acidente. Sensacional. Tive que pegar várias coisas ali superficiais. O mais difícil é ser superficial. Porque a gente fala que tudo depende, né? Os alunos vêm com umas dúvidas que você fala, meu, depende. Então a gente fez uma simulação e na hora de fundamentar, eu fui perguntar, gente, quando rola uma batida de carro, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Ah, tem que ligar pro SAMU. Não, mas não teve vítima. Ah, tem que ligar pra polícia. Tá, que mais? Ah, tem que ligar pro seguro. Eu falei, ó, tão bem instruídos. Que mais? Eu esperando eles falarem de sinalizar, de qualquer coisa. Ah, eu ligo pro meu pai. Todo mundo. Ah, eu ligo pro meu pai, eu ligo pro meu pai. Eu falei, e se o pai de vocês não atendeu, não existe mais? E aí? E aí vem uma grande discussão sobre a responsabilidade da família e da escola. De quem é a responsabilidade de orientar o filho a não depender? Porque o filho não é nossa propriedade. Você tem que educar ele pra vida. Né? Sem dúvida, Pensa, as 3 claro. meninas não tem que depender de você. Não. Elas têm que ser educadas para a vida. E aí, quando você pega uma situação dessa, o pai fala que é porque isso tem que ter na escola, e a escola fala que Que é quem tem porque que o pai, educar é o é. pai. E essa é a grande briga, inclusive o porquê que entra homeschooling, outros temas que eu amo de educação midiática, mas que não cabem entrar agora. Mas é o que eu falo para eles: o pai de vocês não teve isso na escola. Então, cara, vocês estão tendo uma oportunidade de ter aula com uma advogada para tirar todas as dúvidas, para quando for o filho de vocês não ter esse tipo de resposta. Ah, eu vou chamar meu pai. E só um fato, né? Você vai bater o carro um momento da sua vida. Você vai emprestar dinheiro e não vai ter de Vai, volta. vai. Você vai ser cobrado por venda casada, meu, na aula de consumidor. Ai, eu comprei um Jordan, um tênis. E aí veio assim, assim, assado. Eu posso devolver? Eu tenho. Como que eu faço? Qual que é o tempo que eu tenho? Eles têm muitas dúvidas práticas de. E é isso que eu tô ensinando pra Mas, eles. nossa, o consumidor é um laboratório incrível para esse tipo, porque é o que de fato essa juventude vive, a questão do consumo do e-commerce, essas compras feitas compra de joguinho que se faz em jogo, tem muito direito do consumidor envolvido. Enfim, é um baita de um. Tem tanto. E assim, quando eu fechei o contrato com a escola, na minha cabeça tava que eu ia dar o ano todo de direito. Só que como a eletiva tem duração trimestral, eu tive que diversificar temas. Então eu vou dar direito, marketing digital e empreendedorismo. São 3 temas que eu vou puxar sempre a sardinha pro jurídico. Eu tive que resumir em 3 meses tudo isso. Nossa. Eu tô ficando louca. Ontem mesmo eu falando de TCMD, porque a aula foi de sucessão. Aí eu falei, não, porque vocês têm que pensar nisso, ITBI, TCMD, falando de imposto e tal. Falei, aí ela falou assim, mas não é só eu não declarar? Eu falei, não é assim. Todos os bens, aí eu fui falar do imposto de renda. Aí a outra aluna, não, mas tem recolhimento de imposto em todo Pix? Porque eu fui dar um exemplo que num Pix que você faz, na sua conta bancária, tá o histórico daquilo que entrou, daquilo que saiu. Claro. Se você não tem renda para justificar aquele imóvel, veio como? Como herança? Como doação? Nota fiscal paulista? CPF na nota? Sim! E eu fui explicar, Você compra. eles não tinham noção nenhuma disso. Tanto que eu tô tendo que rever as minhas aulas, porque é muito difícil educar o adolescente. E, gente, o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. E você sente, assim, um interesse legítimo pelos temas jurídicos dos seus alunos? Você acredita que a minha sala é a mais lotada? Eu chorei de felicidade. O dia que eu fiquei sabendo, pergunta pra eles, eu pulava aqui. Eu fiquei muito feliz. Porque quando eu fui apresentar a palestra, eu fui fazer uma palestra do que seria direito. Eu falei, a primeira coisa que eu falei, não é uma eletiva pra quem quer fazer direito. Aí todo mundo olhou, aí quem tava no celular levantou a cabeça, ninguém entendeu nada. Ué, como assim?
Falei, eu vou dar ferramentas para vocês viverem a vida adulta. Ponto. Não é para quem vai fazer direito. É, também, mas não é só para quem vai fazer direito. E aí eu fui explicar, porque eu acredito que o podcast inverteu, né? Eu que tenho que te entrevistar. Eu acredito que a longo prazo não é toda a graduação que vai se manter. Com essa educação mediática, um aluno que vai fazer administração para ter um diploma vai preferir fazer um curso, sei lá, ele quer abrir uma loja de roupa, ele vai querer fazer um curso de empreendedorismo na moda. É Um algo ensino mais mais específico. técnico, né? Mais para essas vertentes do ensino mais técnico. Isso, os cursos mais rápidos, mais técnicos, porque a dinâmica é outra hoje em Educação dia. na Alemanha, acho que na Alemanha é essa pegada, né? Não Em que sei, é? o curso superior lá é minoria do ensino Então, após o mas ensino é a básico prática do fundamental. brasileiro. O brasileiro, ele primeiro que ele não tem dinheiro para fazer faculdade. Segundo, que quando ele tem dinheiro para fazer faculdade, ele faz faculdade junto com o trabalho. Então ele não pode estagiar, porque a intenção do estágio é você ter o suficiente para aspecto sobreviver prático. e aprender. Estágio hoje em dia, o estagiário é o que leva a culpa, é a função dele, né? Ele leva a culpa pelas merdas do Eu escritório. fazia café. E fazer Além café. E trocar grampo enferrujado. Gente, conta isso. Eu estagiei, o advogado fazia eu trocar grampo enferrujado. E entrava embaixo da unha, assim. quando Ah, você é vai porque na época tirar. era tudo físico. Hoje o digital é maravilhoso. Ah, amém. E muitas dessas molecadas estão fazendo dinheiro antes mesmo de sair da escola. Eu tenho um aluno lá que está fazendo dinheiro como MC. Aí um outro tá super quase fechando um contrato de futebol. Aí eu falei para ele, eu falei assim, na aula de contratos, e é um dos que mais fala. Nossa senhora, eu tenho um aluno que só fala, ele sabe que eu tô falando dele. Eu virei pra ele e falei assim, você precisa saber contratos, vai assinar contrato com um clube como? Ah, meu pai é advogado, meu avô é advogado. Falei, tá, você vai depender deles? Porque eles não tiveram isso que você tá tendo na escola. O que não te garante que você vai ser melhor do que eles, pelo menos pro contrato? E eles são advogados, eles vão querer um percentual. É bem isso. Falei, você vai chamar seu pai sempre, pô? Ah, não, mas aí eles revisam pra mim. Então, o adolescente, ele tem essa cabeça muito amarrada aos pais que não tiveram essa educação. Mas isso também existe uma construção social nesse sentido, com toda a questão das redes sociais. Hoje, a referência do que esse jovem, esse teu aluno tem, de sucesso, de bem-estar financeiro e de outros aspectos do bem-estar, é o TikToker. Seguidores. Quantidade de Quantidade de seguidores. Não, nós sofremos isso, assim, diuturnamente no direito. Hoje, muitos advogados, eles são contratados não porque o cara apresenta um currículo lá que ele é mestre em alguma área, doutor em alguma área, não. O cara faz uns vídeos bem feitos. E tudo bem, isso não exclui a possibilidade dele ser um baita profissional. Mas isso não deveria ser o critério de opção dentro, vou chamar de um mercado, né? A gente sabe que a advocacia não é bem um mercado, mas vamos chamar aqui de um mercado. Não seria esse o critério ideal de opção para a escolha de um profissional para atuar. Sim. Então, o jovem, esse teu aluno hoje, ele tem outro parâmetro até do que ele quer para a própria vida. E isso enfim, na era em que a gente está discutindo agora já inteligência artificial em Sim. altíssimo nível, é claro que todos nós vamos precisar cada vez mais aí de uma reinvenção profissional, vamos revisitar conceitos e é inevitável que nós tenhamos cada vez mais operar transformações na nossa profissão em curtos espaços de tempo. Algo que nós fazemos, a advocacia mesmo, a advocacia vai sofrer uma transformação extremamente drástica com a inclusão da inteligência artificial, que já está fazendo contrato, já está fazendo o chat GPT, faz petição inicial. Sim. Você viu isso? Sim, mas Gi, eu não sou contra isso. Porque eu acho que aquilo que pode ser automatizável deve ser para a gente usar o nosso tempo para aquilo que o ser humano foi feito para fazer, pensar. Eu concordo com algumas ressalvas. Porque eu não vejo advogado perdendo emprego, eu vejo advogado parametrizando esses sistemas que vão fazer. Mas assim, isso até vai um pouco de encontro com a minha visão geral de mundo. Porque eu também acho que não é porque inventaram a máquina agrícola que colhe lá uma plantação muito mais rápido que o trabalhador rural morreu de fome. Não, teve uma instabilidade momentânea, mas isso Tem que depois... ser reenquadrado. Isso foi Gente, a realidade. foi equalizado com o tempo. O meu ponto é que numa profissão... Desculpa. Imagina, Ai, a Tabata voltou a treinar, gente. Eu sigo ela no Instagram, eu vi o que aconteceu com ela.
Você vê o podre é porque eu tô tentando treinar. Aos nutricionistas que me seguem, por favor, dê dica de imunidade, porque o negócio é feio. Mas eu acho que numa profissão essencialmente intelectual como a advocacia, e assim, é inevitável que eu não traga isso para dentro da minha prestação de serviço, porque eu não tenho um escritório gigante, eu chamo a minha produção intelectual do escritório praticamente de artesanal, porque é caso a caso, a gente pega, É a estuda, melhor produção que tem. e como que a gente pode pensar numa prestação de serviço nesse molde, inserindo esse elemento da inteligência artificial, da automação, que a gente até pode usar ela até um certo grau, É mas isso que eu ela ia tem um falar. potencial muito grande. Entendi, E mas como a você... gente vai criar limite para isso? Como que a gente vai... Mas você concorda que se você tem uma boa cabeça, assim, consultiva e tudo, que nem a gente tava falando de assessoria empresarial, né? Numa dessas, você vai estar lá para entender a dor do cliente, porque o cliente não vai chegar para você e falar assim, eu preciso entrar com uma ação de restituição de danos, com lucros cessantes, e não sei... Ele não vai saber falar o direito dele. Você precisa entender a dor dele, criar a solução. O tempo que você perde pegando uma inicial parecida que você já tenha usado, adaptando ela para aquele seu cliente, ou escrevendo do zero, que seja, ou pesquisando jurisprudência. Se esse tempo você colocar na máquina, você vai estar atendendo outros clientes com essa mesma dúvida. Você, o advogado, ele vai identificar a dor do cliente. Mas tem outros elementos externos também. Hoje nós temos, por exemplo, nós temos cartórios fazendo muitos trabalhos que seriam competência do advogado. Nós temos cada vez mais métodos de solução extrajudicial de conflitos que são positivos, mas com esse conjunto de atribuições, você vê cada vez mais um movimento de afastamento dos advogados, da desnecessidade do advogado estar atuando naquilo, mas em outras coisas, sim. Pensa. Mas isso não são atos isolados, isso é um movimento que nós observamos. Sim, pensa assim, se eu enfio direito na escola de fato, os advogados vão começar a dar aula em escola. Ah, não quero dar aula em escola, isso é tudo bem, sensacional. uma Isso é um movimento alternativa. contrário. Isso é um movimento contrário a isso. Você Sim. está criando atribuições e aí tem todo o aspecto também da nobreza dessa missão, que é, de fato, como a gente falou, construir uma sociedade cada vez mais consciente daquilo, do nosso sistema legal, do nosso sistema jurídico, e isso é fantástico. E essa abertura de campo para que um profissional do direito atue também lá nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, é um movimento contrário a isso. Não, outra alternativa. O advogado que entre em grupos societários, acontece comigo. Tem alguns clientes meus lá da assessoria empresarial que eu tenho um percentual da empresa para ser consultora. Então, eu acompanho das decisões mais importantes, porque eu dou pitaco jurídico. O advogado, ele é que, assim, infelizmente, a gente está numa fase de transição, né? A gente aprendeu uma advocacia e exerce outra. A gente aprendeu a litigiosa e exerce a consultiva. Não, o CPC. Que ano você se formou? Era outro. Eu me formei no ano seguinte, eu me formei em 2015. Não, teve que ser minha primeira pós-graduação. Código de Direito Processual Civil. Porque acabou. Mudou tudo. Foi bem eu me formei em 2014. Eu peguei a OAB em 2014. Então. Eu peguei o ano da mudança. Eu me formei ainda, porque nem os nossos professores saberiam, eles até davam algumas aulas extras de comparativos do que está mudando. Só que a lei, as pessoas acham que muda da noite para o dia. Não, ela vai cortando as beiradas conforme ela foi publicada. Então, os professores também não entraram matando com aquele conteúdo. A questão dos meios de execução, que foi julgada agora só, da CNH, suspensão de CNH, suspensão de passaporte. Isso veio com o CPC lá em 2015 e só agora o STF falou, não, realmente pode fazer. Você sabe que a única coisa que eu lembro das aulas que eu tive de comparação, de atualização, e olha que eu fiz uma Direito de São Bernardo, que é uma puta de uma faculdade, foi a respeito da nomeação de tutela cautelar, tutela de urgência, tutela de evidência. Mudaram completamente essa parte de pedir liminar. O que é pedir liminar? Você pede um pedido urgente antes de ser julgado o caso em si. Você mostra a urgência.
Isso tudo foi a única coisa que eu fui atualizada durante a faculdade. O resto foi tomando na cara. Não, o meu foi eu acabei a faculdade, aliás, acabei a faculdade não, porque eu peguei a OAB depois de um tempo, né? Eu passei no exame da ordem em 2014, até então eu não atuava, mas eu passei em 2015 e mudou o CPC. Você atuava no quê, Di? Fala mais. Ah, você quer entrar no meu, no meu passado. No meu Aham. passado. Quero Eu, porque você atuava com uma coisa que eu quero falar. eu fazia shows de sertanejo na noite paulista. Tive essa fase, eu tive essa fase. Não é fase. Ah, foi É uma um talento. fase. Era bom pra caramba. Não, é nada. Não, não foi uma fase divertida. Como é que foi isso? Na época da faculdade, eu tinha um colega, que é o Gabriel. Inclusive, o Gabriel é nosso colega advogado, filho e neto de advogados, assim, extremamente. Aliás, era neto, né? Porque o avô dele, infelizmente, faleceu agora, mas Ai, era um dos sinto advogados. muito. Ai, eu odeio perder vovó. Nossa, eu acompanhei, pelo amor de Deus. Mas o avô dele era um dos advogados mais antigos aqui da cidade. Então ele veio do Mato Grosso para fazer faculdade aqui e a gente cantava junto lá na faculdade mesmo. E aí o pessoal começou a falar: vamos cantar na balada tal, na festa tal. E a gente foi. Assim, mas totalmente despretensiosamente. E depois que terminou a faculdade, ele voltou para o Mato Grosso, mas eu ainda tinha os contatos do pessoal das casas e tal. E a gente vinha fazendo algumas apresentações. Sim. E aí. E você conhece São Bernardo inteiro, né? Imagina. Fui fazendo showzinho e isso durou um tempo, assim, mas eu me diverti bastante. Eu falo assim, outro dia até me perguntaram, isso aí foi um sonho que você deixou de lado? Não, meu pai entrou muito na pilha de, vamos profissionalizar tal. Do seu pai, geralmente é a família que breca, né? Não, meu pai é maior incentivador, assim, dessas loucuras. Meu pai é meio doido também. Eu amo Mas seu pai. não, você conhece, você sabe. Ele é doido, é doido. Mas aí, enfim, acabou que chegou uma hora que eu preciso começar a trabalhar, preciso ganhar dinheiro, porque eu tava totalmente assim, tava com 22, É 23 o artista anos. pra bombar, ou ele viraliza, ou ele tem É. que ter um puto investimento em carreira, Nessa né? época que eu tava fazendo, que eu fazia show, ainda não tinha essa força a internet. Tava Sim. começando esse movimento do pessoal, não fazer mais tiragem de CD, não depender mais tanto de rádio, de televisão. Hoje o cara precisa cair no YouTube e bater 1 milhão de views em 24 horas e aí acabou. Uhum. Só que também, do mesmo jeito que esse sucesso ele vem muito rápido e de uma forma mais simples, ele também tende a durar menos, né? Música hoje, produção artística é cada vez mais descartável. Informação no geral, volátil, né? Informação é muito descartável hoje. Então, Sim. o cara precisa estar ali toda hora tentando fazer alguma coisa. E aí, enfim, chegou lá com os meus 20 e poucos anos e na casa dos pais e não tinha R$ 1 no bolso me bancava, eu preciso trabalhar. E aí foi que eu já estava com a faculdade de Direito, tava com o diploma no bolso, falei, vou fazer o exame da ordem, né? Passei no exame da ordem e montei meu escritório. E aí começou... E aí eu virei cantor de churrasco. Agora... Olha, não posso falar muito, porque aqui na Midit, a produtora que cuida do nosso canal, somos praticamente uma banda. Porque o cara do tráfego, o Paulo, o Fábio... eu arriscava na época do Milk Box. Gente, a banda que eu cantei agora pitch é dele aqui, ó. Desenterrou. Antes do sertanejo, o Diego Meu já Deus. foi do hardcore. Eu também. Eu adorava. Eu falei que a gente vai unir, vai montar uma banda Midit aqui. Não, show de bola, tem que fazer mesmo. Você vem tocar uma viola, Bora, entendeu? viu? Aí a gente vira aqueles cantor de hobby mesmo. E aí, quem sabe a gente não bate 1 milhão de views em 24 horas? E explode. E acabou, pronto. Não, a vida de artista não é fácil, não. Não dá. Mas foi isso, esse é o meu lapso entre a Água bateu na faculdade. bunda, resumindo. Água bateu na bunda. E aí, graças a Deus, pelo menos essa independência financeira com a advocacia eu consegui. E aí você abriu com a sua esposa, né? E não, ela se formou depois de um tempo, eu comecei o escritório, depois ela... Gente, ela é veio tão junto. genial. Além de casar com a prima, o escritório chama Tavares e Tavares. E É o você sabia mesmo que sobrenome. tem 2 escritórios Tavares e Tavares no Brasil? Jura? Eu não consegui fazer o registro. Então era Tavares e Tavares. Eu não porque devia nem você ter falado isso, que se o outro Tavares assistiu esse Não, papo mas de você não pendura. sabia, você não sabia. E o nome, e não pode ter nome fantasia, né? Porque senão poderia ser alguma coisa tipo os primos. Os amantes, os não. primos amantes. É outra coisa, mais uma crítica que a gente tem que fazer. Tinha que poder inventar uns nomezinhos pros escritórios, né? E o advogado não pode nada. Ele Não. tem que crescer em cima da reputação. E se é o único advogado da família?
Isso é muito Aí. patriarcal. É o que a gente tinha falado, né? Da mesma forma que você encontrou aí algumas barreiras para colocar o teu projeto para andar, porque inovava demais, a advocacia, nesse ponto, ela é muito conservadora. É muito difícil mesmo a gente ter alguns avanços. Isso vem sendo forçado por esse movimento, redes sociais, a jovem advocacia cada vez mais se tornando o grosso da advocacia no Sim. Brasil. Então, o jovem não quer saber, eles querem fazer. E como nós não temos também ensino de código de ética, a gente vem aprender um pouquinho sobre ética no exame da ordem, né? Uhum. É que a gente sabe que é mais fácil passar quando você Tem que decora o gabaritar código de a ética. Ética acho que tem 10 questões, se eu não me engano. Né? É, Fez essas 10, só mais 30 passou. exato. Então, é lá que a gente vai aprender um pouquinho de ética e depois a gente esquece tudo também. Enfim, tem que focar em fazer, ou arrumar um emprego no escritório. Não, e outra, a ética é tudo não pode. Eu falo, quando eu fui bater lá, porque eu queria saber se o que eu queria fazer era aceitável, entendeu? Eu ainda fui fofa, porque eu fui procurar o OAB antes de fazer. Porque eu tava com medo de ser derrubado. Eu tinha meus casos também. Eu tocava o YouTube como um projeto à parte. Fui bater lá pra descobrir. Não, não pode. Falei, mas eu não vou divulgar meu ser. Não, não pode. Eu falei, eu vou traduzir a lei é pública. Não, não pode. Falei, eu não vou falar de processo. Não, não pode. Aí não adiantou muito. Caramba, mas aí... Não adiantou muito, Fiz. porque aí eu fiz. Aí eu falei, é. Não, Aí mas eu fiquei tão acompanho. Você puta. não comete infração ética. Ah, não, muito obrigada. Agora, eu até vou te mas- perguntar. mas- Ele já é um órgão, ele já tá num órgão acima ali da OAB. Deixa eu te perguntar. imagino. Eu sou uma infratora? Não, você não é uma infratora. Definitivamente você não é. Mas, assim, não é, mas pode ser. Porque o que significa praticar conduta contrária à advocacia? É- Significa tudo, Não, não mas significa não nada. precisa ir nem muito além. A Tem- gente tem, no nosso Conduta KNAI... incompatível com a advocacia. Existe um inciso lá no nosso código de ética que é você praticar conduta incompatível com a advocacia. O que é uma conduta incompatível com a advocacia? E o que é advocacia? Antigamente as pessoas falavam que era a voz daqueles que não tinham. Eu já não entendo mais assim. Eu sou a tecla SAP da lei. É isso que eu faço como advogada. A advocacia ela tem alguns conceitos já pré-determinados do que é exercício da advocacia, Uhum. até para finalidade de concurso público, como você comentou aí. Para ser juiz, você tem que ter lá os seus anos de advocacia. Sim. Então, tem lá a prática, atuar em 5 processos judiciais, ou praticar 5 atos privativos do advogado. Então, E tudo com base de processo, Diego. agora, o TED é muito. Não, a advocacia consultiva é considerada. Mas como você comprova? Esse que é o Os contratinhos de honorários? Pode ser uma declaração de uma empresa para qual as pessoas É muito complicado, muito complicado, mas eu concordo com você. Eu acho que a OAB precisava ceder um pouco mais. Porque nós temos uma grande estrutura que é o Tribunal de Ética, que, como você falou, agora eu estou lá dentro, eu faço parte de uma Câmara Recursal, eu estou vendo que funciona, eu estou vendo que é um órgão bem intencionado, não está lá para perseguir a advocacia, pelo contrário, o Tribunal de Ética protege a advocacia do mal profissional, porque a gente está falando de Sim. marketing. Mas tem os advogados que levantam a guia do cliente e não repassa, tem o advogado, tem coisa Não, que Deus duvida. o Bertanha, ele levantou uma coisa que realmente ele tem razão quando ele veio aqui. Ele falou assim, Tabata, uma coisa que a gente entrou no assunto da doutora Deolane. O Bertanha foi presidente da nossa Do turma tribunal. de ética aqui de São Bernardo. Então, ele falou pra mim, ele falou assim, lá a gente pegava casos que, tipo, o cara... porque qual é a filosofia do Tribunal de Ética, antes de falar do caso? Ele fala assim, não é moral, não é coerente a concorrência a partir do momento em que um advogado mostra o que ele tem ou deixou de ter para ser... Não, deixa eu mudar a abordagem. Um cliente, ele vai ver um advogado mal vestido e um advogado bem vestido chegando de Ferrari. Quem que você acha que ele vai contratar? Então, eu concordo com você que tá totalmente errado. Claro, vai contratar o cara da Ferrari. Mas se o cara faz um vídeo falando lá de processo civil, vou fazer um vídeo informativo, que é o que dizem que pode, né? Você pode fazer um vídeo informativo. No post seguinte, ele faz um vídeo dele com uma música que tá bombando aí no fundo e ele pilotando a Ferrari dele. Tá no feed dele ali. Sim. Ele não falou da advocacia, ele não expôs... Não, mas tá subentendido que ele tem sucesso por causa da advocacia. Então, assim, é um excesso de regramento que
não cola, não pega, e que não vai funcionar E vai ser sucumbido com o tempo. e que vai ser absorvido pelo tempo. Eu acho Então, que vai sucumbir esse lado engessado da OAB. Tanto que na época que eu fui que falaram não pode, eu fiz mesmo assim. O que acontece hoje? Tá cheio dos advogados fazendo artigo tá com as setinhas do TikTok, TikTok. com aqueles vídeos que eu quero morrer. Tipo, aí aparece a seta. Tudo bem. Meios de compartilhar conhecimento, eu não tenho preconceito, entendeu? Porém, a OAB não adiantou falar que não podia. E tem um elemento também importante, que isso acaba sendo um desestímulo para que esses advogados que tenham a predisposição a fazer alguma coisa diferente, invistam mais. De repente, deixem de ser advogados para se tornarem aí donos de agência de marketing especializada em marketing jurídico, que é uma coisa sensacional. Mas assim, de novo, eu concordo com você que existe aí um sobrepeso. Também tem do lado da OAB de cercear um pouco o marketing, porque é aquela coisa, olha, eu vou ser um pouco mais conservador, eu vou mirar aqui no preto para ver se eu consigo um cinza. É claro, ninguém sai do Tribunal de Ética perseguindo aí advogado só porque o cara faz um TikTok e faz uma dancinha. Não é assim que funciona. Mas, igual você falou, você que teve o cuidado de, na intenção de fazer um negócio legal, procurar o OAB e se consultar, olha, posso fazer isso? Você só recebeu não na cara. Só recebeu a portada, né? Sim. Não, e detalhe, isso também, porque falam assim, porque não é desleal. Você é uma advogada que você fala bem e tal, então as pessoas vão querer te contratar porque você fala bem. E muitas vezes o advogado que é tímido, que ele não gosta de se expor e não gosta de falar em público, ele é tão bom quanto e ele não vai ser Mas contratado. problema dele. Falei, saia da zona de Vai conforto, fazer um cacete. curso de oratória, vai fazer Exatamente, o advogado ele tem que saber falar. Não, eu concordo com você. Ele não precisa produzir conteúdo. Agora, quer apagar a luz dos advogados que produzem conteúdo porque ele não faz igual? Pô, isso aí é uma realidade de todas as profissões, né? Mas vai mudar. Eu acho que Se não mudar. é um movimento meio que imparável, assim. Não vai ter como E você segurar. produz conteúdo, Di? Eu não produzo conteúdo. Eu sou. Produz sim. Não, Você abre uma enquete lá que eu fiz. Eu gosto assim, de conversar com as pessoas pela rede social. É um baita de um facilitador para você chegar até as pessoas. Mas eu tenho muita vontade, assim, como eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa mais profissionalizada, assim. Pegar firme. Pegar firme. Realmente, hoje eu tenho a questão do tempo. Não, porque nós vamos conversar daqui a pouco, né, eu divido o meu tempo com as atividades da OAB, mais o meu escritório. Aí tem também a minha família, minha mulher, minhas 3 filhas que tomam. Não é que tomam tempo, mas eu gosto de dar tempo para elas, porque com certeza. é uma fase que eu sei que não volta e que, assim, é maravilhoso. Você vai ter os seus filhos, você vai ver que coisa maravilhosa, é incrível. E é uma coisa que eu quero muito viver. Então, é realmente tempo e não só tempo para operar isso, mas para buscar conhecimento e fazer uma coisa tão legal quanto a que você faz aqui. Sabe? Eu sei que isso demandou de você não só investimento financeiro, mas também muito tempo de estudo, de pesquisa, de conversa, de angariar pessoas para dentro do projeto que te ajudassem. Não foi fácil. Imagino que foi uma luta. Porque no começo, assim, para você. Mas hoje em dia existem agências tipo a Midit, e a gente vai conversar depois. Que foi por uma carência. Da mesma forma que você falou da assessoria empresarial, que a gente abre por carência do empresário, eu acabei abrindo a minha produtora Midit por carência dos produtores de conteúdo. Por quê? Quando eu comecei, eu advogava de semana no escritório, tinha 2 empregos, né? Ficava meio período no escritório e o restante do dia ficava na empresa da família, que é no ramo de cinema. Então lá eu era diretora executiva, fazia de tudo. Era sábado e domingo editando. Eu gravava, editava, produzia pauta, eu era sozinha. Aí fui dando oportunidade para alguns amigos que se aproximaram para ajudar, só que assim, eu não tinha grana para pagar. Então eu pagava o curso para essa pessoa se profissionalizar, porque não tinha na época essa coisa de todo mundo hoje sabe editar, sabe cortar um vídeo no celular. Na época não tinha isso, na época era programa de computador que usam até hoje, tinha que ter uma noção. Eu aprendi no YouTube. Só que aí eu apostava na pessoa, a pessoa aprendia, fazia para outros e foda-se, ia voar e dane-se. Eu tomei muito na cabeça, Diego.
Até conhecer essa peça que tá aqui do lado. Foi apresentado por um amigo de infância, o Moller. E aí ele veio para a briga do projeto também. Naquela época, a gente só conseguia abarcar pessoas na equipe prometendo percentuais, porque eu não tinha ainda. Na verdade, tudo que eu fazia para o canal, a câmera, a luz, era tudo custeado pelo escritório. Só que eu não tinha filhos, eu não era casada e tudo mais. Eu entendo isso, essa questão do tempo. Mas eu já vou desmistificar isso. E aí ele veio pra dentro, e aí foi quando a gente viu que era um puta nicho legal, porque eu gosto de realizar, eu gosto de ver as pessoas se realizando, a pessoa saindo da zona de conforto e sendo retardada, que nem eu, entendeu? Eu gosto disso. E foi quando a gente abriu a Midit, e é o que eu ouço de muitas pessoas do mundo real, que eu procuro e falo, mano, vamos pro digital, vai vender um curso, vai produzir conteúdo, porque eu acho que tem que ter o cunho social e financeiro. Se você tem uma profissão que atende os dois, maravilha. Logo, se você produzir conteúdo e pagar suas contas com conteúdo, maravilha. Ótimo. Só que enquanto isso não acontecer, uma coisa não anula a outra. Porque, Di, você já produz conteúdo. Você fala, não produzo. Produz sim. Abrir caixinha, compartilhar o que você sabe, se prontificar de vir aqui no. É que eu vejo assim, isso é o. Não, não vir aqui, né? Vir aqui é uma grande honra. Eu aceitei prontamente o teu Mas é convite, produção porque. de conteúdo. Não, sem dúvida. Mas eu digo assim, a interação na rede social, meu, é o resíduo do. Tanto que você vê vários vídeos que eu faço, é no carro. Eu coloco meu celular ali, tem um suportezinho, meu carro já vem com um suportezinho de fábrica para celular, e coloco ali puta, abri a caixinha de pergunta, deixa eu falar aqui e É o responder. tempo. E vou respondendo, sei lá, às vezes no trajeto do escritório até a academia, ou do escritório até em casa. Eu respondo caixinha aí por escrito, às vezes no banheiro. Então, Você, meu seguidor, já ouviu, já recebeu resposta durante uma cagada. é o melhor momento. Eles querem me matar. Eu sempre falo de cocô. Foda-se, meu. Todo mundo faz. Desmistificando o cocô. Vamos falar de cocô. Como tá seu cocô hoje? Não vamos falar do cocô, não. Deixa pra lá. Não, mas são nesses momentos. E nem sempre, às vezes, se você se programar. Lembra da professora Edna? Lembro. Então, ela tá lá ainda até Não hoje. acredito. Tá. E eu dou. Meu, quando Eu ia te perguntar, a gente acabou até falando do assunto. Eu O ia te perguntar se tem Fernando, alguém aquele que- professor da corneta, a Edna, a Clarissa tá lá. E aí eu fui fazer a integração pedagógica e, meu, é uma puta honra você participar de uma preparação com a professora que te deu. Olha, ficou E não foi um ligada. Olha isso professor de aqui. faculdade, né? Foi meu Um professor de no- literatura, Meu minha professora Deus. de literatura. Meu, foi uma honra. Eu olhava, eu fico arrepiada de falar, ó. Não tô Não, eu mentindo, tenho eu tô esse... arrepiada, gente. E eu falei pra ela, eu falei, é uma puta honra. E a gente tava conversando sobre isso, ela virou e falou assim, Tabata, como que você arranja tempo? Eu falei, nem eu sei. Eu falei, mas você sabe como é, né? Eu quero ter filho, tá? Ela falou, mas sabe de uma coisa? Na época, eu dava aula, eu me formei, dava aula em várias escolas pra conseguir pagar o que ela fez de dívida da faculdade. Aí eu já não tinha tempo pra nada. Não tinha tempo pra nada. Aí eu casei. E aí eu descobri que eu tinha tempo sim. E aí eu tive filho. E aí eu descobri que tinha tempo, mais tempo ainda. A produção de conteúdo entra aí. Quando você cria o hábito de transformar tudo aquilo que você faz no seu dia a dia compartilhável, às vezes numa caixinha de pergunta, enquanto você não tem um corpo de apoio, que nem eu tenho, eles aqui são minha vida, assim. Se não fosse eles, eu não dava conta do fluxo que eu tenho hoje. Mas eu comecei me programando. É como se fosse você marcar, sei lá, que sábado de manhã você vai pautar e vai gravar e editar e programar. Porque hoje em dia dá pra programar. Na minha época nem programar dava. Tinha que fazer um bagulho meio na unha. Você programa é o tempo como se você tivesse numa audiência. Ou como se você tivesse num compromisso com as suas filhas. A longo prazo, a cauda é longa. Mas ela demora pra subir. Quando ela sobe, ela faz... E aí, a hora que fizer isso, você vai conseguir ter mais tempo ainda para suas filhas. E aproveita que elas são bebês, que elas não constroem tantas memórias. A Bárbara vai me odiar de eu estar falando essas coisas, mas é porque você vai ter menos tempo com elas bebês, mas a partir do momento que elas estiverem construindo memórias, elas vão ter um pai presente, produtor de conteúdo, que eu acho muito legal. Não, mas Não, família inteira. é algo que tá assim, tá no meu radar de coisas que eu quero fazer. E, de novo, a gente vai conversar, mas Uhum, eu quero tentar operacionalizar isso de alguma forma. uhum. E
Sim, concordo totalmente com o que você disse enquanto você tratar isso como uma coisa do seu tempo residual, realmente você vai ficar no seu tempo residual fazendo essas coisas. Você precisa transformar de fato numa obrigação da tua É um agenda, trabalho. algo que você vai fazer ali que você tem o compromisso. É o que eu faço para conseguir, às vezes, ter um pouquinho de consistência na academia. Eu Hum. preciso ir para academia porque é uma obrigação minha comigo mesmo. Então, eu acho Vai que pela disciplina. tem Se as pessoas esperarem motivação. isso. Eu acho que para começar a fazer isso e colocar esse desejo em prática, talvez eu tenha que levar bem por esse lado que você colocou. Realmente são questões aí, porque de fato, tempo nós temos, mas eu realmente tento com tudo bem corrido, assim. O escritório, graças a Deus, eu tenho bastante movimento lá. Ó, a gente deu uma palestra, a MIT deu uma palestra lá na escola que eu tô dando aula para os professores, porque pra mim, sabe desenho animado? Quando o bicho tá com fome, que ele vê o parceiro um franguinho assado? Eu vejo franguinho assado em todos os professores. Falo, gente, é tanto produtor de conteúdo aqui. A aula que eles dão pra 30 alunos numa sala, putz, se colocasse na internet, isso escala. É escalável. É um compromisso que a gente tem, porque tem que pensar que nem todo aluno tem uma professora tão incrível que nem foi a Edna pra gente. Ou a Neia, lembra a Neia de história? Nossa, né, de história. Eu amava a aula O dela. Gilmar. Gilmar. Nem todo Nossa. mundo teve a oportunidade de ter professores assim. Se esses professores estiverem na internet, é um gostinho que a gente vai dar. Quantas pessoas não foram para uma área ou gostam de uma matéria por causa do professor, não por causa da Muito, matéria? muito. Ah, você fez Direito de São Bernardo assim como e eu não sei se você tem essa percepção. Lá nós temos professores que são, assim, extremamente gabaritados, de currículo extenso, Sim, desembargadores, ministro do STJ da aula lá, sim. mas não necessariamente esses professores são os melhores professores. Uhum. É, Tanto que eu lembro uma vez, foi a Carmela? Na aula, acho que foi da Carmela, que perguntaram, Pro, você é só professora? Aí ela, só? Nossa. É o quê? É normal ter uma outra professora. Não foi a Carmela. Você advoga, você é juiz ou você é só professora? Gente, professor não é à toa que eles se aposentam antes e a jornada é pela não, sem metade. dúvida. É muito difícil. A Carmela, ainda nesse ponto, ela tem um baita de um currículo, tanto quanto os professores magistrados que eu citei. Mas Aham. nós temos ali professores que, às vezes, estão ainda na construção desse currículo, que ainda, de novo, vou falar, só tem o mestrado. Pô, um mestrado é uma baita, né? Mas o Sim, professor ali que comparado aos outros, né? ou está cursando mestrado, ou Uhum. realmente só tem alguma especialização, mas que tem uma forma de passar o conteúdo que ele tem, de uma forma de ensinar que realmente cativa a gente numa matéria, que pega a gente ali para. Sim. Você se apaixona por uma área de direito por causa do professor. Sim. E Existe muito acontece isso. na escola. Tanto que quando eu fui dar palestra, aí eu volto para aquela sua pergunta, ai, mas teve interesse dos alunos, né? Quando eu fui dar a palestra, eu falei para eles, eu falei, eu quero ser uma mentora para a vida adulta de vocês, porque eu sei que vocês não vão dar valor porque eu vou ensinar agora. Eu vou plantar uma sementinha. Eu tenho consciência. Eles não estão saindo de lá sabendo o que é ITCMD, ITBI, regra de sucessão, eu sei disso. Mas eles estão saindo de lá com uma sementinha. Porra, a hora que tiver um monte de advogado dando aula, nossa senhora. Ah, com É, certeza o ITCMD vai para a caixinha de memórias da escola que a gente tem que ficar guardado ali, o fatorial, é bem isso. dicotiledôneas. É, vai saber só a hora que precisa pagar. Que nem eu, quando eu peguei coqueluche, eu fui saber o que era coqueluche na época da escola. Tem uma caixinha de pergunta que eu vou ler uma pergunta na caixinha. Vamos A lá. louca, uma caixinha de pergunta não. Que eu acho muito legal a gente explorar. Deve-se controlar a liberdade de expressão? Se sim, como fazer em tempos de redes sociais? Foi o Elias que perguntou. Muito legal a pergunta do Elias, um tema que está bem alto aí. Nenhum direito é absoluto, você sabe disso. É absoluto assim, que não pode ser restringido pela lei. Até mesmo o direito à vida, que é o maior direito fundamental que nós temos, na nossa Constituição existe uma ressalva que em tempos de guerra é admitida a pena de morte. Então, nem o direito à vida é absoluto. Logo, a liberdade de expressão, que é um direito, em teoria, menor, ele pode ser restringido. Mas é claro que essa restrição ela tem que ser uma restrição razoável e imagino que essa pergunta tenha muito a ver com os fatos políticos que têm ocorrido. Então, Sim. eu acho que tá ocorrendo sim um cerceamento abusivo do direito de liberdade de expressão. Com ressalvas, é claro. Cada caso a gente tem que
que observar. Mas existe sim, em curso, existem em curso algumas decisões que têm afrontado a liberdade de expressão de forma demasiada. Vou até fazer um adendo. Na época do terrorismo também. Vieram perguntar, mas eu não posso me manifestar? Por exemplo, eu quero que legalize a maconha. Maconha não pode ser consumida. Eu tô ferindo alguma coisa? Gente, os crimes, eles nascem ou na intenção ou na consumação, certo? Os crimes que nascem na intenção, que é a pedofilia, só o fato de você querer ter algo com uma criança já é um crime. Você não pode ter esse tipo de liberdade de expressão porque é na intenção. Você já está sendo criminoso em pensar, quiçá falar. Já os outros crimes que são da consumação, que aí seria, talvez, atrapalhar o Estado Democrático de Direito, ou... Ah, Siri ativando à toa aqui. Atrapalhar o Estado Democrático de Direito, ou falar sobre homicídio, aí você tem uma liberdade de expressão. Você pode se expressar. Porque só vai ser crime a partir do momento que consumar. Mas é claro que ainda mais nas redes sociais, isso tem que ser levado em conta que a pena ela tem que ser agravada. Porque, primeiro, tiram de contexto. Quantas coisas a gente não vê que colocam só um trechinho ali para causar polêmica? Segundo, por que o Marco Civil veio para aumentar algumas coisas, né? Até o nosso Código Penal tem agravantes de pena se eles são feitos na internet. Porque é muito difícil você alcançar o fim da linha. Já espalhou para tanta gente, você não sabe quem salvou, quem não salvou, quem guardou, quem não guardou, que aquilo que foi dito não tem como ser apagado da história. Mas é por isso, Tabs, que essa análise ela tem essencialmente que ser feita caso a caso. Porque, de novo, uma coisa é, vamos pegar um deputado federal que tenha lá milhões de seguidores na rede social, propagar um discurso de ódio. Outra coisa é a tia do Zap, que tem 50 seguidores no Instagram, repostar alguma besteira, aquela aqui, assim, muito fácil que seja uma besteira mesmo. E entra na responsabilidade do influencer, né, que você tá falando? Exatamente. Então, eu acho que essas decisões a respeito da liberdade de expressão, elas têm sido tomadas muito na baseada, assim. A mesma regra para todo mundo, sem analisar ali circunstâncias pessoais dos eventuais autores desses crimes, Sim. que poderiam implicar até mesmo na configuração do crime em si. Então, voltando para a pergunta, eu acho que existe sim aí algumas afrontas à liberdade de expressão. Não tem que ser um direito absoluto, definitivamente não tem que ser, mas nós temos sim Mesmo porque é muito difícil traçar isso, né? Ainda que a gente vá caso a caso, é aquela regrinha a liberdade de um acaba quando atinge a de outro. Só que a do outro, muitas vezes, não é uma liberdade clara, exposta. É uma liberdade muito intrínseca, muito subjetiva. E aí, às vezes, você faz uma brincadeira que você... Aí a pessoa fala, ai, mas eu fiz uma brincadeira, chamei o Xandão de casca de ovo, que nem aconteceu com o podcast que a Titi participou. O cara chamando de casca de ovo. Ah, isso daí pode ser falado, isso daí é uma ofensa aos carecas, ou não. Depende da conotação daquilo que foi dito. Se foi com um tom mesmo de repulsa ou não. Depende do contexto, depende, infelizmente, de quem é. Aí tem gente que fala assim, mas então quer dizer que um político ele tem mais honra a zelar do que um cidadão normal. Que, tipo, ele vai ser mais ofendido. Se você ofender um político, é pior do que se você ofender um cidadão normal. Tem gente que bate nisso também. E não é isso. Tanto é que na alteração do CPC, eles colocaram... Não, da CLT, eles colocaram os danos morais relativos ao trabalho em X vezes ao salário. E a discussão foi exatamente essa. Então, um diretor que ganha 20 mil reais, se ele tomar a mesma ofensa que um empregado que ganha 2 mil reais, ele vai ganhar mais dinheiro porque ele vale mais do que o empregado? Eu acho, inclusive, o contrário. Quando você tem uma figura pública, um político, que ele deliberadamente se expõe num cargo público, ele tem que ter essa casca mais grossa do que o cidadão comum que escolhe viver ali na reserva da sua vida privada. O político ele tem que aceitar ser criticado, inclusive ele tem que aceitar uma coisa que é muito recorrente, a perseguição a humoristas por causa de piadas, enfim, julga a piada, se é de bom gosto, se é de mau gosto, enfim, é outro juízo de valor. Mas eu acho que um político jamais pode tentar
censurar uma piada quando ele é vítima dessa piada. Porque, assim, ele se expôs ao cargo público, ele que está lá no escrutínio da opinião pública. Então... Isso não significa que a pessoa pode ofender a pessoa não dele, sim pode. ele na função, né? De novo, aí nós voltamos à análise de Índice. caso a caso. Sim. A respeito dessa questão dos humores, existe, inclusive, uma discussão jurídica muito, muito profunda, com obras de grandes nomes em sentido contrário aí, sobre o limite do humor. É algo que é muito discutido. Acho que é uma discussão até que já está bem batida. Mas a minha opinião pessoal é de que a honra do político jamais pode ser colocada como acima da honra da pessoa comum. Mas aí, indo pro conteúdo prático. Se eu exponho minha opinião lá, sei lá, gente, não façam cortes porque eu estou brincando, ok? Tô dando uma situação, ó fake news. Se eu falar assim, o Lula é um bosta, porque ele, como pessoa, ele tem mau caráter e ele é um péssimo presidente porque ele enfiou no bolso X milhões de reais. E eu acho que não deveria continuar o Estado Democrático porque o brasileiro ele tá muito deturpado por isso, porque o Lula é muito carismático e não sei o quê. Tô brincando, vou falar que tô brincando no meio, para ninguém fazer corte. E aí, eu acho que a gente deveria virar, assim, um regime militar ali, ou uma monarquia. Isso é uma liberdade de expressão? A partir de que momento eu tô suscetível a tomar um processinho ali, uma representação, ou, que nem o Alexandre de Moraes fala, terrorismo? Na minha opinião, se essa tua fala fosse séria, porque a Tabata somente fez uma brincadeira aqui. Muito obrigada. Uma situação hipotética. Vamos reforçar. Então, por favor, não façam cortes. Na minha opinião, você simplesmente falar isso e colocar como a tua opinião, seja no ambiente público ao extremo, como a rede social, seja no ambiente mais privado, eu não vi a configuração de nenhum crime. Isso não é um discurso de ódio? Não Isso é um não é discurso de ódio. querer montar Você não tá pregando o fim de ninguém, você não tá pregando que nenhum grupo ou que nenhuma pessoa deixe de existir ou nada disso. Você deu uma opinião política sobre uma figura pública, por mais que você tenha dado a tua opinião aí de uma forma... agressiva? um pouco, não, mas é o que como falam, né? Eu tava brincando, eu estava exemplificando. Inclusive, eu não vou dizer de qual parte da fala da Tabata, mas eu concordo com uma parte dela. Não vou dizer de qual. Mas eu não vi crime. De novo, o Lula, presidente da República, é um político que se submeteu à opinião popular. Se colocou em um lugar de destaque, para a felicidade dele, ele teve sucesso, voltou a ser presidente do Brasil. Então, ele tem que saber que ele está sujeito a esse tipo de crítica e ele tem que saber aceitar isso da melhor forma possível. De novo, acho que quem ainda poderia reclamar disso, de repente, é uma pessoa que se reservou ali na sua vida privada, que não quer atenção de ninguém, que não se colocou numa situação de se tornar uma figura pública e recebe uma crítica semelhante. Mas, de novo, como tudo no direito, depende, como tudo no direito, a gente tem que analisar o caso. E é importante fazer um adendo também, de que isso não quer dizer que as figuras públicas possam ser criticadas a rodo e que para elas não vale a liberdade de expressão. Não é. É que o alcance das coisas que elas falam e que elas fazem é muito maior do que um cidadão comum. Claro. Vamos dar um exemplo prático aqui. Por várias vezes nós vimos pessoas ligadas ao ex-presidente, de fato, pregarem estados de exceção. Nós vimos falarem abertamente... golpe de Estado, como se fosse algo normal. Mas você não viu nenhuma vez o ex-presidente falar nisso, porque ele Sim. sabe que a responsabilidade dele é uma. Uhum. E acho que até fazendo uma crítica bem clara aqui de forma muito covarde, deixou que a militância operasse isso. E se isso foi feito de alguma forma mais pública, isso ficou ali dentro dos grupos de WhatsApp, das redes sociais aí dos louquinhos lá do dia 8 de janeiro. Uhum. Então, de novo, você vê que eles têm ciência da extensão da responsabilidade deles a respeito desses fatos, porque cada um ali ficou na sua. Sim. Aconteceu tudo aquilo, o Bolsonaro já estava fora daqui, quem operacionalizou tudo, quem organizou toda aquela manifestação, a princípio não apareceu.
Nós vamos saber agora, parece que agora vai ter a CPI a respeito desses atos. Agora a gente vai começar a ver quem são os responsáveis. Com certeza também tem responsáveis no atual governo, que sabiam do que ia acontecer ali e não fizeram nada. Mas, enfim, essa questão da liberdade de expressão inevitavelmente é uma coisa muito sensível, e acho que sempre que a gente trata de direitos fundamentais, de garantias fundamentais, a gente precisa fazer uma análise muito pormenorizada do caso. E, de novo, isso não vem acontecendo assim, vem acontecendo no atacado. Casos muito diferentes estão sendo tratados de forma muito semelhante. Nossa, é verdade, né? Você tá falando essas coisas, a gente tocou num assunto tão legal que eu vou levar isso pra aula. Eu vou levar isso pra aula, eu vou fazer um debate sobre o que é liberdade de expressão com a molecada. Eu quero ver o que a molecada vai falar. Olha, fica essa promessa pros meus Vai ser alunos. até semente de político aí na sua turma. Você vai começar a identificar o perfil. Di, esse é meu baú de tesouro, com tema de pendura, né? Por isso que tem uns botequinhos, a data de hoje da gravação. Então, se alguma coisa acontecer... A gente grava na pegada do ao vivo, mas demora um pouquinho para publicar. 2 semanas no máximo. Então, que tá a data. O artigo de lei que pendurar é crime. Os advogados dia 11 de agosto são todos criminosos, que não pode pagar fiado. E Di, esse é um tecido, que é o meu tesouro, são os meus convidados. Que bonitinho. Até antes de eu abrir o tecido, eu vou te fazer uma pergunta enquanto eu abro ele. Vou pra pergunta final, infelizmente. Que pena. Ai, mas tá mal gostoso, né? A gente vai marcar com o Pandão, de vocês dois virem. Vamos sim, pô. O Alan Beijo, Julião, Pandão. é que a gente fala Pandão, que é o nosso apelido carinhoso, mas Lembra é o da Alan Julião. chácara do Pandão? Aquela Chácara do Pandão, a gente falou já com o Paulo disso, né? A pergunta final é, como que as pessoas te conhecem? Como que as pessoas me conhecem? Qual que é seu nome? Não, essa não é a pergunta final. É o quê? Diego Tavares? Diego Di Tavares? Diego Tavares. Se existisse uma lei Diego Tavares, falaria sobre o quê? Nossa. Pode pensar. Eu já sabia dessa pergunta. Eu assisto o seu podcast. Então já veio pensar. Vi nada, pior que não. Olha, se tivesse uma lei, muito me honraria ter uma lei Diego Tavares que tratasse de uma reconstrução geral do nosso estado, do nosso Brasil. Assim, não seria uma lei, seria um pacote. Seria um pacote. Não seria não necessariamente uma nova Constituição. Não, o Pandão respondeu isso também. Mas algo que revisa. Você vê como, olha, eu e o Pandão de diferentes espectros, mas queremos chegar no mesmo lugar. Isso é importante. Com certeza seria uma lei que reestruturaria desde o nosso pacto federativo até o nosso sistema de educação. Amém. Porque eu Mais acho direito na escola, por favor. Eu acho que é o que falta para que, de fato, nós possamos construir aí e eliminar aquilo que eu disse. Nós vemos problemas, mas os problemas que nós conseguimos ver é a ponta do iceberg. Tem esses problemas estruturais que têm a possibilidade de, se tratados, resolver esses problemas que nós conseguimos ver, eles estão ali ainda ofuscados aos olhos do cidadão comum. E eu acho que é essa situação que a gente tem que evitar. A gente tem que colocar esse iceberg todo para fora d'água. Porque eu acho que a solução está na educação. Com certeza. A gente não vai mudar nada da noite para o dia. Então, vamos olhar para o adulto do futuro. Quem é? São as nossas crianças, os nossos adolescentes. E realmente, se a gente mudar, não só com uma matemática financeira que todo mundo fala, com teologia, primeiros socorros, mecânica básica, tudo isso eu acho que deveria ter na escola. É porque eu sei que essa indignação que eu tenho hoje, ela não vai trazer fruto. Não é uma árvore que eu estou plantando para eu sentar na sombra dela. É uma árvore que eu quero que as minhas filhas possam desfrutar dessa sombra. Exato. Então, é uma coisa que eu comecei a ter de forma mais aguda assim depois que eu fui pai. Porque até então, se alguma coisa aqui, se não ficar bom, algum país ir pra lama mesmo, a gente pega as coisas, vai embora, tal. Mas depois que a gente vê que a gente precisa deixar alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa para o futuro e deixar alguma coisa positiva para as próximas gerações, a gente vai sentindo essa indignação ficar cada vez mais aguda e a gente projeta isso, claro, aonde a gente tem mais proximidade. Como eu falei, eu sempre tive muita proximidade com a política. Então, aonde eu descarrego a minha insatisfação, e isso é até oportuno, né? Porque a política tem essa capacidade de mudar muitas coisas, é na política. Então, eu acho que seria essa a lei Diego Tavares. É um ninho de mafagafos para falar de muitos mafagafos. Corremos sério risco de ser cancelados.
Ah, não, é complicado. E a Mas sua missão é mais complicada a minha. A minha é colocar direito na escola. Minha não, não é única não. briga Sua missão é é a muito área mais linda. educacional, mas é bem complicado. E isso você vê, né? Eu não tenho filhos, mas eu sempre tive o sonho de ser mãe. E o meu instinto materno, não sei nomear isso, sempre foi pensar no futuro, pensar no depois. Tanto que até para trabalhar aqui comigo, sempre você vê a idade do pessoal que trabalha comigo, é a galera mais nova. Exceto os velhos de casa, os novos contratados, tem muita gente de home office aqui, é tudo galera mais nova. Porque é um pessoal que tem uma cabeça mais aberta também. E trazer isso para nossa geração, a geração calejada, é muito importante pegando nesse ponto. Ah, e os seus filhos? E os seus netos? Porque o Porque adulto assim, não quer que eu se só tive dane. essa visão depois que eu fui pai, porque eu não pensava em ser pai. Eu fui logo pai de 3, né? Você que Três sempre, meninas, tá pagando pecado. você que sempre teve esse sonho de ser mãe, talvez você já tenha essa perspectiva por isso. Sim, com certeza. Di, quero que você faça ou um recadinho ou uma assinatura em qualquer lugar do tecido. Ele vai ser aberto no nosso novo estúdio. E a única coisa que eu te peço é que coloque o seu nome e a data de hoje. Pode ser Comigo. assinatura, não precisa ser nome completo. E Uma pra você que assinatura gostou do bonita. papo, que gostou. Ixi, tá. Ó, tem de tudo aqui. Dos aços. Olha, isso é uma obra de arte, pô. É, então. Você lembra da parede do meu quarto? Ah, não lembro. Que era assim? Você tinha as assinaturas de todo Na mundo lá? parede do meu quarto, gente, na minha adolescência, era todinho. Tinha assinatura de gente lá que nem existe No mais, que quarto, já passou dessa pra melhor. no quarto da minha irmã também tem. Ela tinha nas paredes do. Nossa, eu adorava. Agora eu fiz a versão do tecido. É coisa de emo isso aí, É. é herança do Ai, seu passado adoro. emo. Ah, mas é, Bom, meu vamos lá. pezinho no hardcore. E pra você que gostou do papo, dessa voz intelectual, sensual do Di, siga ele no Instagram, né? Que você tá? Você não tá no TikTok, só no Instagram? É o Diego Tavares 1989, porque ele entrega a idade dele com muito orgulho. Então, é Diego Tavares 1989. Sigam ele, além de seguir, claro, a gente também, ved.oficial, em todas as redes, TikTok, Instagram, Facebook, futuramente no LinkedIn e, claro, no nosso canal do YouTube e no Spotify ou plataformas de podcast, o Papo do Pendura, que está dentro do canal. Você entendeu direito? Que é o meu chuchu. E tem muita coisa ali para vocês, muitos vídeos interessantes. E eu vou dar um spoilerzinho porque eu não me aguento. A gente vai lançar alguns cursos também. Então, para a galera que quer saber o básico do básico e não tem direito na escola, porque hoje eu dou aula só no Colégio Paraíso, por sinal, o Colégio Paraíso é uma escola maravilhosa que marcou as nossas vidas, né, Di? Nossa, foi onde nós nos Onde, conhecemos. foi onde a gente estudou a vida inteira e eu fiz questão de voltar para lá porque é um segundo lar para mim e eu quero agradecer aqui pela primeira vez no nosso podcast essa oportunidade de estar mais próximo dos nossos futuros adultos, nem das nossas crianças, e dizer para você que tem escola, que quer ter direito, procura um advogado que tope dar aula para a criançada. Peça para que ele ensine direito trabalhista, tributário, não só fundamental, porque uma coisa é você chegar para a criança e falar assim, você tem direito a moradia e saúde. Ela vai com um troféu joinha para casa dela. Quem que exerce? Meu pai e minha mãe? Porque na cabeça deles é isso. Não, por onde vem? Qual tributo, qual imposto que você paga que é direcionado para um fundo da saúde, que vai para a segurança pública, enfim. É algo muito, muito importante de ser falado e de ser ensinado. Di, foi uma honra te receber de coração. Imagina, honra toda minha de ter Peço sido desculpa aqui com convidado. esse nariz, com essa... Acha, viu, o que você serviu pra eu comer aqui, paga tudo. Não, a gente vai comer mais. Vai, eu não comi o doce. É, o Pô, bolo tá... a hora que eu ia pegar, tiraram daqui, pô. Muito obrigada. Foi uma honra. É uma lembrancinha nossa com temática de... Obrigado. Você bebe ainda? Cerveja? Não bebo mais. Não bebe mais? Então Não. abre garrafa de água com gás. Não, vai ficar de chaveirinho da chave do carro. É, então. Pronto. Abre lata também, aí abre Coca-Cola. Beleza, combinado. Ou as Coca-KS, que é uma Coca-KS. delícia. Isso aí. Muito obrigada, viu, Di? Foi uma honra. Obrigado, Tavis. Prazerzão estar aqui, viu? Quer falar alguma coisa pra quem vai te seguir aí? Ah, pô, só... Onde te encontra? Só me sigam no Instagram, Tavis já No falou Instagram. aqui. É, no Instagram. Você responde DM? Oi? Você responde direct? Ah, respondo. DM. É, que é direct Ah, message. entendi. É É a que eu entrego a linguagem minha idade, né? digital.
Eu entreguei. Entregou a idade. Obrigada, viu, Di? Obrigado eu. Obrigada a todos vocês pela audiência e até o próximo Papo do Pendura.